Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo a doutora Vanessa Cavalieri, que é juíza da maior vara da infância e da juventude do Brasil, que se encontra no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Carla. É um prazer enorme estar aqui. Estou super feliz de poder participar. Muito obrigada. E o nosso querido amigo William Borghetti, que é esse homem que faz um trabalho incrível com alunos, que é neuropesquisador também e é uma pessoa bastante atuante aí nesses casos de violência, né? Principalmente quando a gente fala de crianças e de adolescentes. A gente precisa de pessoas como o William, a gente precisa de pessoas como a doutora Vanessa também. Sejam bem-vindos. Vanessa, me conta esse seu trabalho lindo. Como é que tudo começou? Bom, tudo começou há muito tempo atrás, né? Eu sou juíza há 20 anos e há 9 eu sou titular da Vara da Infância e Juventude. Eu caí lá de paraquedas, foi uma oportunidade assim de promoção na carreira. Nunca tinha trabalhado na infância, sempre tinha trabalhado na área civil, fazenda pública. Depois eu fui para criminal e eu gostei, e aí eu queria continuar trabalhando na área criminal e tive a oportunidade de assumir essa vara. Eu estava, na época, trabalhando numa cidade longe de casa, minhas filhas eram pequenas, eu precisava voltar para o Rio, né, para a capital. E aí concorri para essa vara com o plano de ficar 1 ano e depois me remover. E aí aconteceu uma coisa que geralmente acontece com quem trabalha na área da infância. Eu me apaixonei perdidamente. A gente fala assim entre nós que é uma cachaça, porque dói, é sofrido, é desgastante emocionalmente, mas é apaixonante e a gente não consegue Quando largar. você ajuda uma criança, né? Não A tem gente, quando preço. percebe a possibilidade de ter impacto, né, na vida das pessoas e começa a ver, né, o trabalho dando frutos, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, assim, é muito gratificante. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho a oportunidade de ter uma profissão, né, que é uma profissão boa, com um bom salário, com estabilidade, enfim. E, ao mesmo tempo, trabalhar com um propósito para mudar o mundo e tornar o mundo um lugar melhor, um lugar menos injusto, né, com mais alegria, com mais paz. E aí eu estou, então, há 9 anos na Vara da Infância, vou me aposentar lá, não saio mais de lá. Que bom que a gente tem essa mulher incrível, não é? Com Fazendo esse certeza. trabalho. E o que aconteceu foi que nos últimos anos, assim, eu entrei em 2015 na infância, de 2019 para cá, e principalmente muito assim, muito claramente após a pandemia, houve uma mudança do perfil do adolescente que chega ao judiciário, que antigamente a gente tinha aquele perfil bem clássico, um adolescente pobre que trabalha no tráfico ou que está furtando, roubando celular, cordão, eventualmente carro, para ganhar um trocado ali rápido. E esse menino, obviamente, ele continua chegando ao judiciário, porque isso é uma questão, um problema social complexo, mas começou a chegar um outro perfil de adolescente. Adolescente classe média, alta, alunos das escolas particulares mais tradicionais da cidade, com famílias mais ou menos estruturadas, pelo menos aparentemente organizadas, que não passam por privação material e que começaram a cometer crimes muito graves, atos infracionais, né? Que é como a gente chama o crime do adolescente. E sempre com um componente de uso da tecnologia sem supervisão. Então, começou com a questão dos ataques em escola, mas isso foi ampliando. Hoje eu tenho assim, o Código Penal inteiro na minha vara. Crimes que eu nunca tinha visto começaram a chegar. Né, Vanessa? É impressionante. Cada dia chega uma coisa diferente. Assim, crimes que eu nunca tinha visto na prática, né? Só tinha estudado na faculdade, começaram a chegar. Instigação ao suicídio, terrorismo, enfim, automutilação. A automutilação em si não é crime, né? O que é o crime é a instigação à automutilação. E o que eu fui percebendo é que havia uma trajetória, né? Um percurso que esses adolescentes, principalmente os que se envolviam em planejamento de ataques em escola, eles percorriam a mesma história. E era uma história em que eles eram vítimas de muita violência, de muita invisibilidade, de muitas violações, e eles eram invisíveis. Ninguém percebia que tinha alguma coisa errada com aquele menino, até o momento em que ele decidia, então, sair dessa posição de vítima e passar a ser agressor. E aí, quando ele passava a ser agressor e praticava um ato de violência extrema, aí ele era visto. Era visto, ficava conhecido, mas ganhava notoriedade. Ganhava notoriedade, mas era visto com um objetivo muito específico, né? Ele era visto para que ele pudesse ser encarcerado e colocado num lugar onde não precisasse mais ser visto novamente.
E era muito sofrimento, assim, eram coisas absurdas que aconteciam com esses meninos na vida escolar e dentro das famílias e ninguém via nada. Então, quando foi no início de 2023, antes de começar aquela onda de ataques, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Sair da sala de audiências, das 4 paredes ali do judiciário e conversar com a sociedade. Eu precisava dividir o que eu estava vendo com a família, com a escola. Um alerta, né? Com a sociedade, exatamente. E aí veio aquela onda de ataques, foi uma loucura, meses de março e abril de 2023. Foi muito triste aquilo. E a gente começou um projeto de prevenção à violência a partir daí. Porque isso que é muito importante, né? Não adianta só a gente esperar que algo aconteça. O crime aconteceu e ali providências serão tomadas. A gente precisa prevenir que isso não aconteça, né? Como é que a gente muda tudo isso? E acho que esse é um trabalho que você está fazendo também. É isso? É isso. Então, eu concordo com você, assim, enquanto a gente não mudar, não enfrentar as causas da violência, a gente vai contar corpos, né? Isso. E a gente vai prender ou enterrar jovens, adolescentes, que é muito crianças. Triste. E eu falei assim, para mim mesma, não é eticamente, não é moralmente aceitável que eu esteja vendo isso tudo, eu estou sabendo o que está acontecendo e eu não divida isso, né? Eu não leve isso para quem está lá na ponta, no olho do furacão. Eu não vou ficar mais fazendo parte desse sistema perverso e ficar aqui com a minha caneta chancelando esse encarceramento pura e simplesmente, sem fazer nada para mudar esse cenário, né? Não vai mudar se a gente não mudar, não enfrentar as causas. Se a gente não vai reduzir violência nas escolas botando detector de metais, revistando mochila e botando policial armado na escola. Quem vai resolver a segurança pública não é polícia, né? Inclusive, assim, inclusive a gente pode afirmar com certeza que isso não resolve, porque nos Estados Unidos eles fizeram isso. E eles têm dados, o que aconteceu nas escolas em que eles fizeram isso. Piorou. Tem dados, assim. Em 2023 eu fiz um treinamento com o governo americano que eles promoveram. Foi até bem interessante porque a mulher que deu o treinamento, que tem uma empresa de prevenção à violência nas escolas, ela é uma sobrevivente do atentado de Columbine. Ela era uma aluna do high school de Columbine quando aconteceu aquele massacre. Ela estava lá. E o que ela fez com aquilo? Aquele episódio horroroso, aquela tragédia que ela presenciou. Ela, adulta, fundou uma empresa para trabalhar com isso, com prevenção à violência. Então, ela mostrou os dados. As escolas onde colocaram detector de metais e guarda armado e começaram a revistar a mochila, piorou o clima escolar. Então, a gente só reduz a violência com a melhora do clima escolar. E aí, o que eu fiz? Eu mapeei as causas, a trajetória da violência. E aí, se a gente sabe quais são as causas, e são várias, é multifatorial, a gente pode pensar em estratégias de prevenção. E foi isso que a gente fez. A gente sentou com um pessoal muito bom, então, as 2 secretarias de educação, uma galera da saúde mental. Então, hoje a gente tem parceria com o IPUB, saúde mental, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Sim. E CAPSIS, e a Justiça Restaurativa, que eu coordeno o projeto, e uns parceiros, né? Pessoas que já trabalham com prevenção ao bullying há muito tempo, o Álvaro Crispino, que é um especialista em educação e prevenção ao bullying e mediação escolar. E a gente começou a desenhar o projeto. Então, hoje eu tenho pronto um protocolo, ou seja, um conjunto de ações e estratégias que nós acreditamos que, se as escolas implementarem, elas vão mudar o cenário. Né? E pode ser adotado em qualquer escola, porque quando a gente sai do Rio de Janeiro e olha, por exemplo, cenário nacional, a gente leu o relatório da violência extrema lá que a Thelma Vinha, aqui da Unicamp, elaborou, ou ouve o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, as causas são sempre as mesmas. É um problema mundial. Né? Claro que uma escola X ou Y vai ter mais facilidade ou mais desafio numa área ou outra. Contexto da região. Né? Claro, por exemplo, uma escola pública tem mais dificuldade no encaminhamento para a saúde mental porque o aluno depende do SUS. Isso. Uma escola particular, que o aluno tem plano de saúde ou tem dinheiro para pagar um excelente psiquiatra, ou até mesmo dentro da escola, às vezes eles tem psicólogo. É mais fácil. Mas, por outro lado, a relação da escola particular com os pais é uma relação muito de clientelismo, né, de uma empresa ali com o consumidor. Então, é mais difícil, por exemplo, eles notificarem para o Conselho Tutelar do que a escola pública, que notifica todo dia sem dó nem pena. Então, existem desafios, mas, no final das contas, as estratégias que funcionam são sempre as mesmas, porque a causa da violência é sempre a mesma. Se eu pudesse resumir numa frase, é a perda da conexão, a perda do afeto, a péssima qualidade das relações humanas que hoje existem na escola. E se a gente não atuar nisso, não vai melhorar.
E tem esse perfil do aluno quietinho, que o aluno quietinho na escola ele é visto como positivo. Ele faz a lição, ele entrega o trabalho, ele não briga com o professor, não dá ele trabalho. não tem... Ele é um aluno que não dá trabalho. Eu dei uma aula numa escola de freiras, e aí a madre que tomava conta lá era a irmã Selma. E a irmã Selma, uma vez, ela me falou uma frase, ela falou assim, estou muitos anos na educação, numa escola católica ali, aquela coisa formal, né? E ela falava assim para mim, aquele aluno danadinho, né? Danadinho é um termo... Sim. Que a freira usa por mais demoniado, ativo, né? Isso. Mas ela falava, aquele danadinho, o que acontece? Se ele tem 2% de alteração de humor, você pega. Ele chega, sobe nas coisas, quebra, pula, grita, aí um dia ele senta e se comporta. Você fala, você não está bem. Na hora você pega. Agora, aquele quietinho, ele passa pelos filtros sociais. Ele está tendo essa oscilação de humor e a gente não está pegando. Sim, e volta no que você falou, que no final das contas é a conexão, que ele começa esse perfil de começar como uma vítima, né? E se depois ser o condutor da violência, o agressor, ele traz... Então é importante entender que essa conexão, aliás, tem uma causa por trás aí, né? Esse final é um efeito. E você sabe também que eu acho que a gente precisa aprender a ler as pessoas. O que você fala, a questão da saúde mental, acho que é uma das teclas que eu mais luto aqui, né? Que nós precisamos cuidar da saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, e pouco está sendo feito. Eu acho que ainda a gente precisa investir muito. Mas tem o caso, né, que ficou bastante famoso, que é o de Sapopemba, e até conversando com os coordenadores da escola, ele deixou ali uma pegada muito importante que foi negligenciada. Ele era uma menina trans. Quando ele entra no Discord, ele é obrigado a abandonar, né, essa orientação dele, porque ele não é aceito, eles não aceitam eles são misóginos e homofóbicos, enfim. E ele vai voltar a ser um menino, como o gênero biológico dele. Ali, falou, tem alguma coisa errada com isso? Vamos conversar? Se ali tivesse sido dado algum atendimento, algum acolhimento, talvez, a gente não tem como garantir isso, mas aquela coisa horrível talvez não tivesse acontecido. Mas ficou, não é importante, entende? E aí, quando você vai ler o que ele escreve e como ele foi mentorado, ele era um alvo fácil para essas mentes criminosas. Muito vulnerável, querendo muito ser famosa, né? Porque antes ela era uma menina trans, ela queria ser uma TikToker famosa e ela não conseguia engajamento. Ela tentou de tudo para engajar, inclusive a produzir vídeos próprios onde ela praticava sexo explícito em plena luz do dia na Avenida Liberdade. Esses vídeos estavam espalhados aos montes no Twitter, o X hoje, né? Eu digo que aquele é o Tu Hitler, né? Eu nunca vi uma coisa tão horrível como essa plataforma também. E para tentar algum dinheiro. Ela vendia a pornografia infantil dela para poder ir às festas, porque ela queria ser uma TikToker famosa. Como ela não consegue, ela abandona essa plataforma, ela entra no Discord e aí a coisa só piora. Que é o que vai chegar no ataque, eu acho que é o material mais contundente em termos de provas e vai explicar, acho que para todos nós que estudamos isso, né, que eu me junto a você, me coloco à sua disposição também, porque a gente precisava entender o que estava acontecendo. Até então é achismos, né? Olha, eu acho que é isso, a hipótese é essa, porque inclusive esses jovens se fechavam em copas. Quando teve o assassinato da Gamersol aqui em São Paulo também, o executor, né, o autor, ele se cala, ele não conta para ninguém que ele fazia parte de um grupo. Quando ele mata a Sol, ele vai distribuir aquelas imagens neste grupo dele, né, que é Crazy Chan, e a polícia vai investigar, a delegada fez uma ótima investigação, mas ninguém tinha acesso a essas informações. Isso aconteceu em 2021. Sim. Só quando é o segundo caso, aí já com essa história, né, dessa vítima que é trazida de Santa Catarina para São Paulo, que a gente descobre que tinha a ligação,
que o Guilherme, que é o autor, virá a falar que ele participava de um grupo, sim, ele tem até um manuscrito, acho até que eu mandei para o William, se você quiser eu mando para você também, muito mal escrito, muito mal escrito, com ideias muito bizarras de ataques em escola, e não só em escolas, em templos religiosos também, que eles queriam eliminar o máximo de pessoas em locais muito vulneráveis. Tem um caso que a polícia investigou, que chegou ao Rio, um número grande de adolescentes envolvidos, mas tinha em São Paulo, em Santa Catarina, na Bahia, que eles planejavam jogar uma bomba na usina nuclear de Angra. Tinha um planejamento de ataque terrorista. Não. Imagina se eles praticam um atentado numa usina nuclear. Mas assim... E eram adolescentes, assim. E é o que eu sempre falo, assim, que debaixo do nariz dos pais. Isso não precisava ser descoberto pela Interpol. Os pais podiam ter visto. Sim. Podiam saber. E os adultos que gerem isso, né? Os grupos que encabeçam esses adolescentes, eu sempre digo que eles trazem os adolescentes no acolhimento, né? Prometendo Total. sucesso, fama, prometendo algum tudo tipo que ele de quer ouvir. relevância. Exato. Tudo que ele não recebe. Poderia ser dado dentro de casa, né? Sim, olha, escuta essa história que triste, assim, um menino que chegou recentemente, tem 13 anos, e ele foi cooptado por uma dessas comunidades extremistas de supremacia branca e misoginia, essas panelas do Discord. Como? E isso não é o primeiro caso que eu pego, não. O algoritmo do TikTok começa a sugerir no For You deles que ingressem nessas comunidades. Eu já tive uma menina que foi parar numa comunidade de luz, né, de automutilação e suicídio, porque o TikTok sugeriu para ela. E esse menino, ele fez o seguinte, 11 anos de idade, ele pesquisou na lupa do TikTok extrema-direita. Escreveu extrema-direita, porque ouviu alguém falar sobre isso, queria entender melhor. Vocês sabem que adolescente não usa Google, né? Google é coisa da gente que é velho. Eles Se usam eles rede querem social. pesquisar, é o TikTok. Muito bom, Vanessa. Ó, cringe. escutem, pais. Os adolescentes usam lupinha, TikTok. né? Outro dia eu falei isso no podcast da Ana Beatriz, e aí minha filha estava escutando comigo e falou, não, é verdade, eu uso o Google. Aí eu falei, escuta, aí eu tô falando lá, eles querem uma receita de cookie e vão no TikTok. Ah, eu faço isso mesmo. Quer saber como é que acaba com espinha, vai no TikTok. Ah, eu faço isso mesmo. Quer pesquisar sobre não sei o que, vai no... Ah, eu faço isso mesmo. Eles vão no TikTok. E aí ele foi no TikTok pesquisar o que era extrema-direita. E aí o que o algoritmo fez? Começou a bombardear ele com conteúdo de extrema-direita e um belo dia aparece um link, uma foto com um link para uma panela de extrema-direita no TikTok. Ele vai para lá, começa a olhar, rapidamente ele é aliciado, cooptado e sofre uma lavagem cerebral. E aí com 13 anos ele é investigado pela Homeland Security, porque monitorando o HSI, que monitora a atividade terrorista no mundo todo, porque era aquilo ali, né? Suprema-direita, neonazismo e tal. E aí o depoimento dele em juízo é tristíssimo, porque ele fala assim, algumas vezes eu tentei sair do grupo, mas eu me sentia muito sozinho, não tinha com quem conversar, então eu voltava porque lá eu tinha amigos. E é isso, assim, essa é a parte importante, né? Mais do que todo o resto, da importância de endurecer a investigação, das redes sociais terem moderação ativa, de ter regulação. O mais importante é o que a gente está fazendo com esses meninos e meninas que estão sozinhos e não têm amigos. Porque a outra também que entrou lá para só olhar, com 12 anos, que o TikTok jogou ela para automutilação. Assim, tem uma coisa no Discord que eu acho que, assim, que é por que o Discord é esse palco perfeito para esse tipo de atrocidade. Porque a mecânica das panelas, ela é perfeita para quem está sozinho e quer pertencer. Porque você tem hierarquias, né? Então, começa lá a menina olhando as outras se cortarem. Daí começa assim, olha, se você começar a se cortar também, eu te dou um cargo de administradora. Aí você sobe na hierarquia, você passa a ser importante. E essa menina, já com 16 anos, ela foi apreendida. E o dono da panela, que tinha mais de 1.000 adolescentes, disse assim, se você convencer uma menina a se suicidar ao vivo aqui, eu te entrego a panela. Você passa a ser dona da panela. E ela queria ser dona da panela. Ela quer ter poder. A menina que não tinha ninguém, que não tinha um amigo, uma família totalmente disfuncional, ela tem a oportunidade de ser a dona, né? De ter o poder e a admiração, tá nesse lugar de ser líder de um grupo de mais de 1.000 adolescentes. Qual adolescente não quer ser líder de outros 1.000? Mas, né? Que é quando na quebrada o menino recebe uma arma ali e ele passa a ser respeitado num ambiente que ele nunca foi. O menino que é gerente da boca. E a relação, eu postei um vídeo sexta-feira
falando que no primeiro dia de aula da minha enteada, eu tenho uma enteada de 15 anos. Primeiro dia de aula, a professora falou que não ia poder usar o celular, né? Sim, por causa que da agora determinação. virou uma lei aqui, muito pelo menos legal. no estado E de São ela Paulo. pediu para os alunos fazerem uma carta de despedida do celular. Oh, que ótimo. E a minha enteada escreveu, tal, só celular. que qual que é a relação dela com o celular, né? Quando eu não tinha amigos, você foi o meu único amigo. Quando ninguém queria conversar comigo, eu tinha você. A gente tem que reensinar. Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que assim, é uma oportunidade única. A Vanessa, né, a doutora Vanessa, ela tem a oportunidade de conversar com esses jovens. E aí o que acontece? Eles são todos menores de 18 anos, então os dados são sigilosos, nós precisamos ser muito respeitosos em relação a isso. É uma das minhas grandes brigas também, porque todo mundo quer fazer, né, colocar a cabeça no poste. Desde que não seja seu próprio filho, né? Exatamente. Eu sempre digo assim nas escolas, o que faz com quem faz bullying? Depende. Se o seu filho é vítima, expulsa. Se o seu filho é o autor, é só uma brincadeira. Que é isso, mau né? gosto. Eu tenho uma amiga, a doutora Lorena Sabino, que ela é advogada criminal, ela fala assim, a gente quer justiça para os nossos e vingança para os outros, né? É, sempre assim. Mas você tem essa oportunidade de conversar com eles. Eu acho que essa é uma oportunidade única. Eu sei que para eles deve ser muito difícil, porque aí você está ali na condição, né, de uma juíza, está ali uma condição de colocar a vida dele ali, olha, o que vai acontecer com a sua vida, né? Você vai para uma fundação casa, você vai sair da sua casa, mas mais do que isso, você tem a oportunidade de conversar com ele para entender por que ele está fazendo isso. E acho que é uma curiosidade, uma dúvida. Quando eles falam com você, Vanessa, você acredita que eles são honestos, que eles de fato estão te contando a verdade? Eles têm a noção do que está acontecendo, de onde eles se envolveram, o que representa tudo isso que eles estão fazendo? Porque muitas vezes eu já tive a oportunidade de conversar com eles antes, né, deles serem, porque eles também vêm me procurar, e eles acham que tudo é uma brincadeira. Não, Carla, isso é só uma brincadeira. Eu falei, não, isso não é uma brincadeira, você está levando pessoas a se machucarem. São coisas muito sérias, sabe? Não é só machucar uma pessoa, a quantidade de animais mortos que eu já vi é uma coisa assim bizarra. Torturados e mortos. O que vai fazer? Por que você vai machucar um bichinho que, se você chamar, ele ainda vem? Ele é tão, né, vulnerável, inocente. Né? Ele vem porque ele vai querer te dar carinho, na troca de receber um pouquinho de carinho também. E, assim, em alguns momentos, né, até já conversei isso com o William, tem uma questão assim, até meio cognitiva do que é certo, do que é errado. Parece que eles estão num mundo meio paralelo. Não, mas o que você está me falando entende, assim, o que você sente assim, quando você está ali frente a frente com eles? Bom, tem muitas coisas para falar, muitas camadas aí nessa sua pergunta. Primeira questão que eu acho o seguinte, assim, eu trabalho nisso há muito tempo, né? Eu sou juíza há 20 anos, eu fui defensora pública antes de 4 anos, eu tenho 24 anos de judiciário, e eu até brinco, assim, até com as minhas filhas, eu sou mãe de 2 adolescentes, eu falo, meu trabalho todo santo dia é sentar na frente de pessoas que mentem para mim e eu tenho que descobrir se está falando a verdade ou se está mentindo. Então, para me enrolar, para conseguir mentir para mim e me fazer acreditar, tem que ser um mentiroso, assim, muito, muito fantástico, bom. profissional. Tão bom que merece até se livrar só pelo talento, entendeu? Ainda mais adolescente, que mente muito mal. Sim. Né? Então, assim, alguns mentem, mas eu acho que a grande maioria fala a verdade. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que eles querem ser ouvidos, e eu escuto. Eles sabem que vão chegar lá e vão ser ouvidos. Assim, eu acho que eu consigo, não sei, de alguma forma, transmitir para eles essa sensação de que eu estou ali para ouvir uma história que me interessa, que me importa, sabe? Você se importa com eu eles. Eu me importo e de uma coisa que eu digo até quando eu vou falar com as escolas, por exemplo, que os pais às vezes estão ali queirando sangue, né? Quando acontece um episódio de bullying ou de alguma questão mais complexa de conflito escolar. Assim, a gente olha uma situação, por exemplo, você olha um menino que entrou numa escola com uma arma para matar um colega ou um professor. Você vê uma fotografia daquele momento da vida dele. Só que a história é um filme. Se eu pegar eu faço isso, eu uso esse recurso visual quando eu vou, por exemplo, falar de justiça restaurativa nas escolas. Eu te mostro uma cena de um filme e te pergunto, esse personagem aqui, qual a história desse filme? O tema desse filme? É romance, é suspense, é drama? As pessoas respondem, é drama, é romance, não sei o quê. Aí eu mostro uma foto de um personagem. Esse personagem é bom ou é mau?
Eu acho que é mal. E aí eu respondo assim, a única resposta possível para essa pergunta que eu fiz é, não sei, eu não vi o filme. Eu não posso saber o que é a história do filme. Eu não posso saber se esse personagem é bom ou é mau. Por uma única foto, sim. Com base numa foto de uma cena. E aí, obviamente, eu uso um filme que tem aí... Essa coisa que induz a erro, propositalmente. E a história desse menino é um twist. filme. Ele não nasceu naquele momento em que ele entrou numa escola para matar alguém. O que aconteceu antes? Me interessa saber o que aconteceu antes e eu escuto. Depois de escutar dezenas de histórias, ou talvez mais de uma centena de histórias, eu perdi a conta, eu percebi que existe um padrão. E todos eles contam, no final das contas, a mesma história. E foi aí que a gente começou a desenvolver esse trabalho. Então, como é que começa? No Fundamental 1, crianças que ficam sozinhas na escola. Porque são mais tímidas e retraídas, ou porque são crianças com trauma. Por exemplo, uma criança que vê todo dia o pai batendo na mãe, ou que os pais vivem brigando, ou que ele é espancado em casa, ou é vítima de violência psicológica. E esse trauma, às vezes, aparece de várias formas na escola e, às vezes, aparece como uma dificuldade de socializar. E, na grande maioria das vezes, são crianças neurodivergentes, ainda sem laudo, sem diagnóstico, sem identificação da sua condição nesse momento. Mas cujo sinal, um dos sinais, é uma maior dificuldade de socialização. E esse menino fica sozinho no recreio, sentadinho no banco. Todo mundo sabe, os inspetores vêm, e o que a escola faz para incluir esse aluno? Nada. Toda escola tem esse aluno, toda escola tem um menino que, quando o professor de educação física escolhe o time, manda escolher o time, ele sobra. Quando o professor de história passa um trabalho em grupo, ninguém quer ele no grupo. Quando as mães marcam um encontro no final de semana, ele não é chamado. O que acontece? Ele fica sozinho. E aí ele vai ficando frágil, em sofrimento, porque ele não tem amigos e o ser humano é relacional. Sim. Quando chega no Fund 2, 6º ano em diante, que coincide com o início da adolescência, esse menino que fica sozinho, não tem amigos e que está muito fragilizado emocionalmente, é o potencial alvo de bullying. Porque ele não tem grupo de apoio para se posicionar a favor dele, para defender ele, para tirar ele daquela situação, e porque ele está tão frágil emocionalmente que ele se submete a essa violência. Que o bullying, ele é uma situação que tem uma vítima que está com um mecanismo de luta ou fuga disfuncional. Né? Então, assim, diante de um perigo, um animal que tem o instinto de sobrevivência funcionando ok, ou ele foge ou ele luta. A paralisia diante do perigo ela é disfuncional porque ela não leva à sobrevivência. E a vítima do bullying paralisa, ele não reage. A gente tem vários vídeos que a gente vê de bullying, às vezes menino grande apanhando de um menor, sendo xingado por um menor. Era só dar um soco que parava, mas ele não consegue. Ele abaixa a cabeça e começa a chorar, porque ele está disfuncional. Então, ele entra nesse sofrimento psíquico atroz, aí começa com ansiedade, depressão, ideação suicida, pensamentos, ideação homicida, dependendo da tendência do menino, e muitas vezes abre um transtorno aí psiquiátrico mais grave, e em casa ele também não é visto. Então, o bullying acontece nas escolas, a escola não sabe, finge que não sabe, tem plateia, mas ninguém fala. Quando acontece uma tragédia que um menino se suicida ou qualquer coisa do tipo, a escola fala, mas ele nunca pediu ajuda, ninguém nunca falou nada, lava as mãos, porque Sempre. Já que ninguém nunca falou nada, não podia fazer nada. E não pode ser proativo, né? A família não percebe nada também, porque as famílias estão completamente disfuncionais e estão muito distraídas com outras coisas. E aí, o que acontece? A cereja do bolo. Porque outro dia um psicólogo, meu amigo, falou assim, Vanessa, mas isso sempre aconteceu. Se os meninos ficarem sozinhos e bullying, isso existe desde a nossa época. Por que antigamente não tinha essa violência extrema na escola e agora tem? E aí eu acho que tem essa cereja do bolo, que é o ambiente virtual. Então, esse menino que está ali muito vulnerável emocionalmente, muito frágil, ele vai para o pior lugar aonde uma criança, um adolescente pode estar sozinho hoje em dia, sem a supervisão de um adulto, que é o ambiente virtual. E lá ele encontra o que ele buscava desde pequenininho, o que ele queria desde que ele ficava sentadinho no banco sozinho. Ele encontra amigos, ele encontra seus pares, ele encontra a sensação de pertencimento. E quem são esses pares? São outros meninos que passam pelas mesmas histórias de humilhação, de exclusão, de bullying e que têm uma ideia fixa. A gente vê isso, você vê também aqui quando você recebe no chat das conversas, que a ideia fixa deles é eles acham que tem uma missão que é purificar o mundo e as escolas das pessoas que merecem morrer. Quem merece morrer? Quem faz bullying, quem humilha, quem exclui, quem rejeita.
Quantas e quantas vezes eles dizem assim, não vou matar nenhum inocente, só os que merecem morrer. Ou fala assim, vou matar todo mundo inocente e culpado. Quem são os inocentes para eles? Quem não deveria morrer, quem não fez bullying, quem nunca foi ruim com eles, quem às vezes até era legal, conversava. Quantas e quantas vezes eles mandam mensagem falando para o amigo ou para a pessoa que... Às vezes a menina, que é a menina que faz o trabalho em grupo com eles, fala assim, fulana, não vai na escola dia tal, porque vou fazer um massacre e vou matar todo mundo. E muitas vezes esse aluno que é avisado, porque era o aluno legal que ele não queria que morresse, é quem denuncia para a escola ou para a polícia, enfim. Quantas e quantas vezes eu vi isso? E aí, eles não ligam para morrer. Morrer para eles é lucro, porque a morte deles, esse sacrifício deles com um suicídio ou suicídio provocado, já eles se tornam... Não é só isso, eles se tornam heróis. Eles são idolatrados pelos outros. E mais uma vez a busca pelo status. Pelo reconhecimento. Eles ganham o status ali de mártires da causa. Tanto que tem expressões monitoradas por Big Techs, são o sobrenome dos meninos de Columbine e de Suzano, porque eles repetem isso o tempo inteiro. E de Realengo também. De Realengo também. Então, a gente olha para esse é o cenário. Essa é a história de um ataque na escola. Muitos, em vez de entrar na escola e fazer massacre, só se suicidam. E aí, o que acontece quando um se suicida? A família chora, no dia seguinte as aulas continuam normalmente, como se nada tivesse acontecido. E a escola disse, ele nunca pediu ajuda. E você acredita, porque assim, eu sinto, né, tem... E aí, desculpa, só para concluir, porque você tocou num assunto importante, que é essa coisa dessa... Lógico. Essa meio que confusão da realidade com o ambiente virtual. Eu acho que tem uma questão, que é o seguinte, o adolescente é impulsivo. Ele é um adolescente impulsivo. Córtex pré-frontal imaturo, estou aqui do lado do nosso neurocientista, me metendo na área dele. Ele não pensa antes de agir. O que você pensou? Pensou em nada, ele só faz. Adolescente não pensa, sente. Aprendi com ele esse mantra. Então, ele só faz. Quando ele perde, ou seja, quando ele é apreendido e vai para o judiciário, chega lá, defensor público conversa, advogado, promotor, policial, dá um choque de realidade. O córtex pré-frontal dele é ativado. Ele saiu ali daquele modo avião e ele fala, peraí, aconteceu alguma coisa. Não dá mais só para ficar. Modo avião, né? Eu tô no mundo real agora. E aí é a hora que ele começa a falar, começa a dizer que está arrependido, e aí, nesse momento, é um momento que a gente consegue fazer uma intervenção, se for eficaz, assim, se conseguir pensar. Mas tem, sim, uma coisa acontecendo, que eu noto em alguns, não todos, parece que, dependendo do envolvimento deles, principalmente em jogos online muito violentos, eles têm uma confusão da realidade com o ambiente virtual. Eu notei isso muito no caso de um menino que matou os pais no Rio de Janeiro ano passado. Teve um que matou pai, mãe e irmã aqui em São Paulo, 2 semanas depois no Rio. Sim, a gente acompanhou do Rio, isso. Ele matou pai e a mãe com marteladas. Isso, daqui foi deixou com os corpos. Tiro e facada. Era da Rota ao pai, não era aquele caso? De São Paulo, São Paulo ele era um guarda civil metropolitano. Guarda civil? No Rio, ele matou com marteladas, depois de uma discussão. Mas assim, depois de uma discussão, não foi no calor da emoção, um dia depois de uma discussão, porque ele queria faltar a aula para descansar, porque tinha treino de jiu-jitsu, a mãe não deixou, obrigou ele para a escola, e ele ficou com ódio dela e premeditou a morte dos dois. Aí ele deixa os corpos, vai fazer um lanche com um amigo numa lanchonete. Ou seja, matou a família e foi ao cinema. Só os mais velhos vão entender a referência. Sim. Volta, se incomoda com aqueles corpos e ateia fogo. Cheiro, né? Não, no mesmo dia, assim. Né? Ainda não tinha passado o tempo. Ele matou, foi lanchar, voltou para casa, viu os corpos, ateia fogo, joga, sei lá, álcool e ateia fogo aos corpos. E aí liga para a polícia e é apreendido. E ele conversa com, por exemplo, psiquiatra e psicólogo que fizeram um laudo dele, que ele acha que ele vai receber uma medida de semi-liberdade, porque, afinal de contas, ele é primário. Então, assim, ele nem achava que ele ia ficar na internação. Né? Assim, ele achava que o que ele fez não é tão grave assim. Matar o pai e a mãe. Então, eu acho que sim, tem uns que estão um pouco ainda confundindo realidade, porque afinal mata todo mundo, no dia seguinte as vidas estão todas lá e aí inclusive não tem isso consequência. Que a própria, porque existe uma normalização, isso para mim é muito ruim, né? Porque é o que acontece, é tanta notícia ruim e continuamos, um monte de notícia ruim e continuamos. Quando a gente, vamos pegar aqui um momento dramático do Brasil, um assassinato de uma pessoa no aeroporto de Guarulhos. Imagina, as pessoas estão chegando e alguém, né, você acha, vai, metralha o outro ali.
E no dia seguinte, Vem uma continuamos. notícia nova. Você entende? É. Para nós é chocante, somos adultos, mas essa coisa... Você imagina para uma pessoa jovem, morreu alguém metralhado no aeroporto, no maior aeroporto da América Latina, e vida que segue. É mais ou menos isso, eu também sinto isso um pouco na cabeça deles. Mas eu acho que quando a gente fala de adolescente, até queria ouvir o William sobre isso, mas eu tenho a seguinte opinião, assim, a seguinte impressão. A gente tem questões mais complexas, porque o adolescente, ele naturalmente ele é inconsequente. Tem uma expressão que alguns neurocientistas usam que é a onipotência juvenil. O que é a onipotência juvenil? É a certeza absoluta que o adolescente tem de que ele é imortal. Então, que você nada fala vai assim, acontecer com ele. Se você subir no parapeito do 10º andar e cair, você morre. Ok, mas eu não vou cair. Se você subir lá no Rio, eles fazem isso. Na Pedra do Arpoador, no dia de ressaca, o mar vem, te leva, você morre afogado. Mas eu não vou ser levado pela onda. Eles têm certeza que com eles aquilo não vai acontecer. Entendi. Você tem o caso assim, que eu mostro até nas palestras, um menino que pulou no mar cheio de tubarão. Você viu esse vídeo? Era um caso era uma turma de high school. Mas nada vai acontecer. Comemorando a formatura, viagem para as Bahamas, uma festa num barco. Determinado momento, o barco é cercado de tubarões, o menino de 18 anos fala, vou pular. Os outros falam, pula, 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 todo mundo já bêbado e tal. Ele pula. O tubarão come ele na mesma hora. É claro que ele achou que não ia ser comido. Ele tinha certeza absoluta que o tubarão não ia pegar ele. Entendeu? Então, eu acho que tem isso do adolescente, da certeza de que nada vai acontecer, né? Que as coisas ruins que advêm de qualquer comportamento arriscado, inclusive cometer crimes, não vão vir. Como que a gente quebra um pouco essa lógica dessa sensação de imortalidade? Pai e mãe dando limite, regra e consequência. Concorda comigo? Absolutamente. É o nosso Plenamente. papel. É um papel ingrato. Isso é educação. Ingrato. É terrível ser mãe de adolescente, pai de adolescente. Não vejo a hora de acabar essa fase. Porque é o dia inteiro você ouvindo, você é insuportável e eu te odeio. Mas é necessário. Depois ficam os melhores amigos, a minha novamente. Filha, aconteceu com a minha filha agora, sábado. Ela foi pro bloco de carnaval. Primeira vez que eu deixei ir. A contragosto, mas enfim, segurei o máximo que deu, deixei ir, 16 anos. E falei um monte de vezes sobre o celular, que eles roubam o celular, que não sei o quê, que não é pra levar celular, que tem que tomar cuidado. Mas comigo não vai acontecer. E avisei, se até meu marido falou, o padrasto dela, avisa que se roubarem, você não vai comprar outro iPhone. Pode falar a marca aqui? Pode, não tem problema. Ela me liga do bloco aos prontos. Mãe, foi roubado. Puxei, mas puxaram de volta, rebocaram a amiga dela, que estava com a pochete, arrastaram a menina até conseguir arrancar a pochete. Ela chorou, falou, eu sei que você está brava comigo, me desculpa. Ela só pediu desculpa para mim. Eu até falei, meu amor, você não tem culpa, você foi vítima, né? A culpa não é sua. Porque eu avisei. E assim, eu avisei, agora ela sabe que vai ficar sem iPhone até ela conseguir juntar dinheiro com os presentes, mesadas e etc. Até comprar outro. Por quê? A sensação de onipotência estava lá. Imagina, eu sou mais malandra, tem a cordinha, não sei o quê, sem me proteger, tá todo mundo aqui. Aí vem o choque de realidade. Para todo mundo, né? Mas para o adolescente é um balde de água fria, porque ele estava ali no auge daquela sensação de que estou acima do bem e do mal, e é nessa hora que a gente tem uma janela boa de intervenção. Agora, o problema que está acontecendo hoje em dia não é só o cara que foi morto em Guarulhos e a polícia não consegue pegar os criminosos, é que pai e mãe não dão consequência dentro de casa. A regra é quase uma mera... Você não tem regra, você não tem consequências, mas eu digo... a gente também é avassalado por um monte de... Né? Então, existe uma normalização da violência, o que é muito ruim. Infelizmente, a gente vive num país que é muito violento, sim, isso é uma realidade. E eles vão se acostumando. Eu sinto isso porque, quando eu entrevistei dois, e um deles foi muito honesto comigo, porque eu falei com ele várias vezes, aí no final ele falou, eu vou te contar uma coisa. Nós estamos viciados em violência. Então, já não é... E até conversando com psicólogos forenses... E desensibilizados também. Sim, inclusive, muito. O nome técnico é dessensibilização sistêmica. Isso cura trauma. Então, aí o que acontece? O lado contrário é ruim também. Conversando com psicólogos forenses, eles me explicaram o seguinte, Carla, então começa assim, com extremismo,
Aí o extremismo já ficou pouco. Então, vamos ali, maus tratos aos animais. Aquilo já ficou pouco. Aí eu preciso ver mais. Então, indução à automutilação, indução ao suicídio, vamos nos reunir para matar um morador de rua, até que você vai chegando naquela curva que é o quê? Um massacre à escola. Porque você quer mais. É que nem você comer, sabe? É um vício. Então, eu quero mais, aquilo só já não está mais me satisfazendo. Eu preciso de mais, e mais, e mais, e mais. E ele fala assim, e não é qualquer violência, isso é uma coisa que me deixou muito impressionada. Eu falei, mas você consome qualquer violência? Não, eu gosto de violência em tempo real, eu quero ver a violência estar acontecendo e ela precisa ser eles real. São sádicos, né? É. Eu, assim, nessas 2 últimas semanas chegaram 2 casos para mim e eu estou bem impressionada. Um caso, um menino de 17 anos, o pai é CAC, então tinha 2 armas de fogo em casa, ele pega a arma do pai e decide atirar e matar uma pessoa aleatória na rua. Então, ele mata um idoso de 80 anos. E depois ele liga para o 90 e chama a polícia e se entrega. Tinha 3 celulares com eles. A princípio, assim, ele diz que as vozes mandaram, então a gente trabalha com a hipótese de um surto psicótico. Só que psiquiatra e psicólogo que fizeram a avaliação me disseram outras coisas, assim, me deram a entender que ele, na verdade, ele não tinha essa coisa de ouvir vozes, isso teria sido simulado, e que ele estava muito preocupado com os celulares apreendidos, então agora a gente está trabalhando com a hipótese de que ele, na verdade, está num grupo desses. Tem informação ali dentro. E o que o psiquiatra falou? Ele queria notoriedade. Ele falava muito assim, ele passava o dia estudando, assistindo vídeo, documentário de serial killers famosos, e ele fala assim, do cara que foi preso depois de 31 anos. Aí ele falou, mas como é que ele foi preso? Porque ele se entregou, ele contou e aí ele ficou famoso. Então tinha uma vontade de ficar de fama. Da celebridade. Na semana seguinte, uma menina que está sem celular, porque a mãe tirou porque ela estava adoecendo por causa do uso de redes sociais, também supostamente abre um surto e dá uma facada no coração da vizinha. Morava numa vila e tal, dá uma facada no coração da vizinha. Com uma semana de intervalo, assim. E eu tô impressionada, tenho conversado com os psiquiatras, que eu sou uma grande curiosa, assim. Às vezes as pessoas ficam bravas nas redes sociais, falam assim, mas ela tá falando isso aí, ela não é psicóloga, o que ela tem que falar das famílias disfuncionais e tal? Mas eu estudo muito, sabe? Lógico. Estudo muito neurociência, Vanessa, psicologia. E é importantíssimo. Né? E orientação parental, e assim, tudo isso, educação. Eu não estudo mais direito. Direito eu já estou cansada de saber. Estou estudando outras competências que eu preciso para trabalhar de forma integral. E o que os psiquiatras... Eu tenho ficado muito impressionada, assim, tanto adolescente abrindo surto, quadro de esquizofrenia, ou enfim, não sei, com atos de violência extrema. E eles têm me dito, assim, que todos eles estão me dizendo que eles acreditam que tem, sim, uma relação com o uso da tecnologia. Com certeza. Né? Com o uso excessivo e com tudo isso que está acontecendo nas redes sociais e as dinâmicas das relações a partir da vinda desse celular para dentro de casa. Eu vou trazer depois um dado que é importante, vou dividir aqui com vocês. Mas antes eu queria saber, porque o William está aqui e ele é o nosso amigo querido que estuda essa questão do comportamento dos alunos, das escolas. E uma das coisas que a gente mais escuta aqui também é que eles perderam a vontade de estudar. A escola não é mais um lugar... Adolescente sempre vai reclamar da escola, né? Eu sempre digo, né? Não adianta a gente querer ficar julgando. Lembre você, quando você era adolescente, a gente também devia ter, né, vários queixumes. Isso é chato. Mas a escola era um local onde você fazia parte. Você podia achar chato, mas você se sentia pertencente. Hoje, o que a gente tem visto é que eles acham chato e não se sentem pertencentes. Então, a escola virou um problema. Eu entendo que a escola também, a estrutura, é vítima dessa questão toda, porque a gente tem um problema, para mim, que é mais sério, que começa aqui na questão da saúde pública, da saúde mental dessas pessoas, que nada está sendo feito, né? É muito negligenciada. As pessoas acham, não, é só uma criança. E as famílias também disfuncionais. Tudo. Né? Quando eu digo, eu acho que é da família, da criança, do adolescente, as pessoas não dão a importância necessária. Eu não tenho visto, pelo menos aqui em São Paulo, eu não vi nos outros estados, eu tenho que ser bastante honesta, um trabalho efetivo, inclusive, sabe, de saúde pública. Como é que a gente vai lidar? Porque, para mim, é pior que São Paulo. É um problema de saúde mental, e a gente tem que olhar isso aqui desde o aluno, família,
toda essa estrutura para que a gente consiga trabalhar com prevenção, combate, porque depois que tudo acontece, doutora e Willy, aí vira um problema de saúde, de segurança pública. Sim. Aí, mas ele é um problema de segurança pública? Eu entendo que não, ele é um problema que está aqui. Lógico que no meio a gente tem as plataformas, né? Desculpa, tudo Horácio Bracinho curto, nada, não é problema meu, eu quero estar trilionário, né? Bilionário. E o meu filho não usa. Exatamente. Né? E com aquelas respostas idiotas de que nós não encontramos nenhum crime na plataforma. Eu falei, bom, se isso aqui não é crime, então eu já não sei mais o que. Eu é que estou com um problema, né? Uma pessoa toda mutilada, sofrendo estupro virtual. Se isso não é um crime, eu não sei o que é crime, né? Você tem uma combinação, né? Um planejamento de um massacre à escola, mas não é crime, né? Enfim, porque não é interessante, eles não querem gastar dinheiro, né? Enfim, é só lucro, 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 lucro. Nós estamos nas mãos dessas big techs, porque hoje, se você não existe também nesse universo digital, você não existe, as pessoas acham que você é estranho, né? Perguntam se você é um criminoso. Mas você não tem rede social? A primeira coisa, né? Ainda mais o adolescente. Tem alguma coisa aí, né? Eles não trocam mais telefone, eles trocam redes sociais. Qual que é a tua rede social? Eles se falam pela rede social. O que a Vanessa falou está corretíssimo. Eles vão buscar tudo nas redes sociais. Eu viajei com a minha filha, nós fomos visitar uma cidade, né, fora, e ela vinha assim, mãe, isso aqui é um restaurante incrível, maravilhoso, não sei o quê. Tarará. Quando a gente chegava, tinha fila. Eu falei, mas onde você viu isso? No TikTok. Uma porcaria de comida, mas só porque apareceu no TikTok, tá? E aí viralizou e aí todo mundo vai. Olha a importância. Aí o outro que é bom, mas não tá no TikTok, não tem ninguém. E você entende? Eu falei, gente, a gente tá vivendo um mundo distópico. Tem uma frase famosa do Bill Gates em 95 que ele diz assim: ou as empresas e os negócios estarão na internet ou eles não existirão. Exatamente. Ele falou isso em 95, no futuro ele diz, né? No futuro, tal, e o futuro é esse futuro de hoje aqui. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: tudo parte da nossa referência. Se chegar um finlandês aqui no centro de São Paulo e ver uma criança pedindo na rua, ele não dorme. Ele vai falar, como que uma criança dorme no relento? Mas se ele ficar um mês aqui, ele já vai começar a desviar da criança igual a gente, infelizmente, faz. Uhum. Então, existe uma referência e uma dessensibilização conforme vai acontecendo. Ou seja, se eu tenho muito acesso a essa violência, passa a ser uma questão que é esperada. Eu tive um caso há 2 semanas, que, aliás, quero deixar aqui gravado meu agradecimento ao teu time, tá? Eu fui assaltado em frente ao aeroporto de Congonhas. Meu Deus. A Mai que me resgatou. Te resgata, tá vendo? A gente também ajuda aqui ao Central do 90. Eu chamei a Mai, ela me mandou um Uber lá, me tirou de lá, e eu fui assaltado. E assim, meu Deus. Mostrou o revólver e catou o celular da minha mão. Eu tava no Google Maps. E aí levou o celular. E aí o comentário que eu mais recebi foi: ainda bem que não fizeram nada com você. Ou seja, furtaram um celular, roubaram um celular, uma ameaça porque ele não colocou arma na minha cara, ele só mostrou. A gente tem que agradecer até. Nossa, que bonzinho. Por quê? Porque a referência está tão alta, tanto que 1 semana depois teve o caso do rapaz que foi assassinado ali na frente do Parque do Povo. Sim. E aí, quando aconteceu o caso dele, um monte de gente começou a me mandar e falar: olha como o metro quadrado mais caro de São Paulo. Olha como você tem que agradecer, olha como foi bom. Então, essa referência que nós temos de que os pequenos crimes, quando a gente vê aqueles casos de tolerância zero e tal, é assim, não pode... Cuida da pichação, cuida porque... Concordo. E dentro da escola, né? Tolerância zero. O que eu acho também que tem acontecido... Ontem eu estava com um grupo de mães, elas estavam falando assim, agora as escolas, principalmente depois da situação do Santa Cruz, meio que virou de 8 para 80, né? Agora estão punindo todo mundo, expulsando todo mundo e suspendendo por qualquer bobagem. Eu acho que... Eu acredito demais na teoria das janelas quebradas, muito. Assim, para mim, aquilo ali é assim, o maior experimento social verdadeiro que tem, a teoria das janelas quebradas. E nas escolas acontece isso. Eu vejo o tempo todo. Assim, as transgressões vão acontecendo e não tem consequência. É tolerado, assim. E de novo, dentro de casa, mas aquela dentro relação da escola, não tem... do clientelismo, né? Mas até na escola pública também, assim, eu acho que tem uma coisa que, assim, e dentro de casa também, a gente vai tolerando. Vou te dar um exemplo, assim, eu moro num bairro no Rio, que é um bairro nobre,
e que as pessoas que passeiam o cachorro pegam o cocô do cachorro do chão e jogam no lixo. É o mínimo, Se alguém né? deixar o cachorro fazer cocô e não recolher, algum vizinho, alguma pessoa que está passando na rua vai apontar e falar: olha aqui, você esqueceu de pegar o cachorro. E eu frequento uma igreja num bairro, assim, que não é na zona tão nobre e tal, e é cheio de cocô de cachorro no chão. Porque ninguém pega. Então, se ninguém pega, ninguém se sente obrigado a pegar. Entendi. Então, assim, é uma coisa educação, boba, tá? né? Mas é uma coisa que realmente é real, assim. A sensação de desordem sem consequências, ela contamina socialmente, ela contagia. Vou usar uma expressão mais técnica. Ela tem um contágio social, né? Você vai permitindo ali que todo mundo se sinta desobrigado de cumprir as regras. E na escola, muitas vezes, acontece por parte do professor. Às vezes, o primeiro a ser desrespeitoso, a ser violento, é o professor. Uma vez eu estava dando um treinamento para professores e uma professora contou, com muito orgulho, uma professora de educação infantil, então estou falando de uma pessoa que tem alunos de 5 anos ou menos, que quando as crianças estão muito agitadas e ela quer fazer uma atividade mais calminha e pede para sentar e eles não estão obedecendo, ela pega uma cadeira dessas cadeiras de escola com pé de metal e larga. Pega e larga. E aí faz aquele barulhão, as crianças pequenas tomam um susto e param, quietas. E aí ela consegue o silêncio, todo mundo senta com perninha de chinês para fazer o trabalhinho. E ela falou aquilo e eu fiquei pensando assim, depois quando chega no Fundo 2, esse aluno começa a jogar a agenda na cara da professora e todo mundo acha um absurdo. Mas quem foi o primeiro modelo de falta de respeito? Foi para a professora. Foi para a professora. Isso acontece demais, assim, Muito. E aí eu acho que a gente vive isso que ele está falando, assim, essa naturalização da desordem, né? Que Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, parar para pensar como é que a gente resgata, né? Porque mesmo que continue aqui sendo chato, porque nós vamos sempre reclamar. O adolescente vai reclamar do pai, pode ser o melhor pai do mundo, vai reclamar da casa, vai reclamar da comida, ele vai reclamar de absolutamente tudo, porque eu acho que o William explica isso muito bem. Tá dentro do... Ele tem que reclamar, porque se ele não reclamar, é como se ele não fizesse parte também do universo do adolescente. Porque ele quer se mostrar que não precisa mais das ordens dos adultos, porque mas não ele quer desconstruir, criança né? precisa de ordem, mas né? não querer estar mais lá, porque mesmo quando a gente reclama, a gente também quer estar lá. A gente acha chato, mas quer estar lá. Mas eles não estão mais nem querendo porque não estar lá mais. E outra coisa, né? Com a questão da internet, quando... Vamos supor, né? Vamos pensar lá, uma criança lá em Mauá, lá na minha cidade, jogou uma pedra na professora em 1990. O máximo, o bairro, 200, 300 pessoas sabiam disso. Hoje, ela sabe que se ela cometeu uma atrocidade dessa, no Japão, em 5 minutos, alguém está vendo. Então, esse palco também... Aumentou. E vai ser gravado e tal. Só que também, uma coisa que eu vejo muito que... vocês duas, inclusive, é uma postura que eu vejo de vocês duas que eu concordo muito, assim, que eu falo... É por aí que eu também acredito. É muito fácil a gente bater na criança, no adolescente, porque ele também está abaixo do nosso guarda-chuva. Mas vou dar um exemplo. Eu publiquei um vídeo, sexta-feira, talvez. Esse vídeo falava o seguinte: quando um adolescente bate a porta, ele entra no quarto, essa vida aqui, ninguém me ama, pá, e bate a porta. Qual que é a nossa tendência? Onde já se viu, porque mora na minha casa. Aí você vai lá, mete o pé na porta e entra e joga um quem monte tem mais de poder. verdade. Exatamente. E nesse vídeo eu dizia o seguinte: quando a gente entende o mecanismo de funcionamento de um cérebro de adolescente, que se a gente olhar num gráfico, o sistema emocional, ele cresce mais rápido do que o sistema racional ou córtex pré-frontal, então acontece isso aqui no gráfico. O gráfico, a criança, o adolescente, ele se encontra lá na frente depois. Quando eu entendo isso, eu penso, se eu for lá agora, eu vou jogar gasolina na fogueira. O que é estratégico, o que é inteligente? No outro dia, algumas horas depois, você entra na alma dele, mas com educação, com conversa. Por que você faz isso? Você já viu alguém bater a porta aqui em casa? Aí fica a pergunta. Você bate porta ou grita e tal. Às vezes viu, né? Isso, tem alguma referência. E postei esse vídeo. Esse vídeo está com mais de 100 mil visualizações em 24 horas. E se você entra nos comentários, tá assim: na minha casa, que eu quebro os dentes, e se bater a porta na minha casa, eu ponho para fora, eu chuto. O pai falando. Os adultos, E 90% homens, pais, não no sentido de pai e mãe. O problema é enorme, Vanessa. Então, assim, essa criança dentro de casa, ela entende que se ela tiver alguma alteração emocional,
que existe um poema que diz assim: o adolescente não gosta de liderança, o adolescente não respeita a regra, o adolescente não sabe sentar à mesa e tal. Aristóteles, 2.500 anos. Eu falo para os meus alunos: adolescente é ruim, desde que o mundo é mundo. E daqui a pouco vocês vão crescer e vocês vão olhar para o adolescente e falar: nossa, como era chato aguentar o adolescente. Só que é uma fase que ele está expandindo a fronteira e ele quer testar. Tanto que eu falo, a criança aprende, o adolescente testa, o adulto vive. Nós somos um resultado de uma equação ali que testou. Agora, se dentro de casa a referência é: alguém perdeu, eu perdi a paciência um dia, me exaltei e meu pai veio lá e quebrou meus dentes. Esse termo, se vocês olharem lá, o comentário é assim, assustador. Quando ele se depara com essa situação, principalmente com alguém que é menor que ele, ou seja, ele vê o pai acima na hierarquia e ele vê uma criança menor ou alguém mais fragilizado, ele fala: a minha maior referência dentro de casa é quebrar os dentes ou chutar. Sim, é usar a violência. A referência dessa criança é a violência. Eu tive um caso numa escola que o menino levou uma faca na escola, ele estava sofrendo bullying. Ele tinha vindo da Bahia e o pessoal zoava ele por causa do sotaque e tudo mais. Ele chegou na escola, uma escola particular, uma escola de classe média e tal. E aí ele chegou nos meninos do bullying e ele não cometeu nenhum crime. Ele fez assim: ele abriu a mochila e mostrou a faca. Do tipo, fica mexendo comigo que vocês vão ver, né? Fechou, tal. Um dos meninos foi lá e contou pro professor. O professor veio, pegou a mochila, tal, aí tem que avisar lá, todo o processo. E estava na época de ataque e tudo mais. Aí eu falei para a diretora, diretora, o menino vai ser punido, sei lá o que vai acontecer. Mas assim, ó, ele um dia ele teve a iluminação mental e falou: leva a faca para a escola. Não foi assim. Esse menino tem alguma referência, ele tem. Aí chama os pais. Aí o pai não veio, só veio a mãe. A mãe é uma senhora, coitadinha, estava ali e tal, não sabia muito o que estava acontecendo. Resumindo a história, o vizinho fazia barulho, o pai pegava a faca e ia lá ameaçar. O pai andava com um punhal dentro do carro, que briga de trânsito, ele mostrava a faca. Ou seja, a gente tem muita... É o quadro, né, que é muito dramático no Brasil, que é o quanto essas crianças também estão expostas à violência. E, aí e com a internet dando mais palco ainda. Então, é o que a própria Vanessa traz aqui, e ela coloca muito bem, são famílias muito disfuncionais também, essas famílias também precisam de acolhimento e tratamento, né? Assim, o problema é muito grave, gente, não existe solução simples para problemas complexos. Não. O problema é complexo, é encarceramento, eu não acho que isso seja a solução, porque você para pensar. Quando a gente fala da Fundação Casa, eu repito isso muitas vezes aqui, viu, Vanessa? Ela fala: não, mas aquilo... Eu falei: gente, aquilo é o sistema prisional. Você não está mais na sua casa, não tem mais a comida da tua mãe, você não tem o irmão para você brincar ou brigar, não tem o computador, não vai ter o celular. Se as pessoas soubessem o que é o sistema socioeducativo, aqui no São Paulo Fundação Casa, no Rio de Gaza, cada estado tem um nome, mas é o sistema socioeducativo. Ninguém ia ficar discutindo que tem que abaixar a maioridade penal para 16 anos. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não sabe que a partir de 12 anos pode perder a liberdade. Então, assim, a gente tem punição, a gente tem responsabilização penal no Brasil a partir de 12 anos. Sim, e não é bom. Se um menino de 12 anos matar alguém, ele pode perder a liberdade dele e ficar 3 anos preso. A gente não chama de prisão, a gente não chama de cadeia, porque a gente usa eufemismos, porque fica mais agradável para a sociedade. Mas a gente sabe o que é, né, Vanessa? Mas as coisas são o que elas são, agora, não é o nome que a gente dá. Você é juíza, olha só. É bom ir para lá? Não é. É muito ruim. E você vai pegar uma pessoa tão jovem, e já vai começar ali dentro. O que a gente espera dessa pessoa lá na frente, entende? Porque o impacto que aquele espaço também tem não é bom. É um impacto muito agressivo. Eu não enxergo o nosso sistema prisional como um sistema de... Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Assim, eu acho que isso é bem complexo, tá? Assim, eu acho que precisa de um podcast inteiro só para falar sobre isso. Porque eu acho que... o encarceramento ele tem que ser uma exceção, mas eu acho que ele tem alguns momentos em que ele é necessário. Sim, porque ele é um perigo, inclusive, para ele, para a sociedade. E porque alguns precisam dessa pausa. Assim, alguns estão num ambiente do lado de fora que é tão inviável ele ter fatores de proteção que ele vai precisar ficar mesmo
no cantinho do pensamento, né, um tempo para poder se afastar de muitos fatores de risco. E, principalmente, a família disfuncional. Porque, assim, qual é o primeiro lugar de proteção de uma criança e do adolescente? É a família. Família, Estado, sociedade. É a família. Se a família não consegue, está tão desorganizada, um menino de 13 anos fala para a mãe, não quero mais estudar porque eu não gosto da professora. E ela fala, então tá bom, então esse ano eu não vou te matricular. Assim, se a família não faz nem a matrícula escolar, por exemplo, o que você consegue, né, esperar que possa ser feito em favor desse menino? Mas eu acho que precisa ser uma exceção. E o que eu tenho tentado, principalmente nesses casos de violência escolar extrema, é que a gente consiga monitorar e ampliar os fatores de proteção sem precisar encarcerar. E, assim, eu me orgulho muito de falar que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não tem nenhum adolescente encarcerado por planejar ou realizar ataque em escola. E aí eu queria fazer um parênteses, porque, assim, eu não sou uma pessoa, assim, uma juíza super liberal, garantista, desencarceradora, abolicionista penal, nada disso. Pelo contrário, eu sou aquela juíza que a Defensoria Pública não gosta muito porque me acha muito linha dura, tá? Então, fazer esse disclaimer. E tem uma outra coisa, assim, eu acho que todo mundo erra, todos os profissionais erram, assim. E os profissionais que exercem funções de grande responsabilidade, como um médico intensivista, um cirurgião, um juiz, um policial, eles vão errar e, às vezes, o erro deles tem consequências muito graves. Então, assim, eu não sou uma pessoa ingênua de achar que em 20 anos de carreira eu nunca julguei errado. Em 9 anos trabalhando na infância, muito provavelmente, eu já absolvi alguém que deveria ter sido condenado e já devo ter condenado um inocente, achando que eu estava fazendo certo. Só que eu, Vanessa, não conseguiria viver e continuar sendo juíza, trabalhar onde eu trabalho, se eu errasse com um menino que planejou um ataque na escola e, por causa do meu erro, ele no dia seguinte entrasse na escola e causasse uma tragédia. Eu não conseguiria viver com esse erro. Então, se tem uma pessoa interessada que isso dê certo, sou eu. Porque a responsabilidade, no final das contas, no final do dia, sou eu que boto a cabeça no travesseiro e tenho que conseguir dormir com a minha decisão. E eu tenho, então, monitorado esses adolescentes todos com uma rede. Então, eu faço assim, eu desenvolvi uma metodologia que não está prevista na lei, que eu criei, que é audiências periódicas, às vezes uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e eu vou espaçando à medida que a situação vai ficando mais tranquila, sob controle. Mas eu faço audiências na minha vara com saúde mental junto, escola junto, família junto, e justiça restaura junto, defensoria e MP. Por quê? Porque eu entendi que a rede não funciona se eu não estiver ali com o chicote na mão, tendo certeza que está todo mundo fazendo. Antigamente eu mandava o ofício para o CAPSI. Ele não ia, ou quando ia, chegava a dizer que não tinha vaga, que era para a clínica da família, que era para a UPA, que era não sei o quê, a escola dizer que não tinha vaga, e nada funcionava. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu chamo todo mundo. Eu chamo o psiquiatra para me dizer por que não está tomando remédio antipsicótico se ele está dizendo que está ouvindo vozes. Eu não vou prescrever o remédio, mas sou psiquiatra. Mas eu quero que o psiquiatra me explique qual é o plano de atendimento. Plano terapêutico. Se ele me disser, não, a gente acha que não é por causa disso, ok. Mas eu quero o plano terapêutico na minha mesa. Eu quero ler e eu quero saber se está sendo cumprido. Eu quero que a CRE, que é a Coordenadoria de Educação, me diga o que está fazendo para reincluir esse menino que era vítima de bullying. Você está fazendo o trabalho... Olha só o que você está nos contando aqui, Vanessa. Você está fazendo o trabalho de reeducação dessa pessoa, de reintegração dessa pessoa. Porque quando eu digo o seguinte, e eu entendo o que você está falando, e eu também não sou essa liberal, eu acho que tem pessoas que, infelizmente, elas não podem conviver em sociedade. Essas pessoas precisam ser apartadas, eu sou contra a pena de morte, tudo isso, mas assim, quando você pega um caso ali, né? O maníaco do parque, eu não sei como é que vão soltar essa pessoa. Mas ele ali é um ponto fora da curva. Não, então, né, mas também. Exatamente isso, que a grande maioria das pessoas não entende. A gente está falando de 1%, 2%, que precisam ter um e que também tratamento. Dão muita mídia, né? Exatamente, mas precisam ter um tratamento diferenciado para o restante. Sim. E a gente sabe que 20% da população carcerária, tem pesquisas, estudos, nunca nem sequer cometeu um crime. Então, temos ali... Sim. Mas quando eu trouxe essa questão, né, desse espaço, né, do acolhimento desse menor, né, que ele vai ficar longe, apartado da sua família, é que ali não é um lugar bom. Então, no sentido, assim, não queira ir para lá. Sim. Vamos fazer de tudo. Não é uma colônia de férias. Para você não ir para lá. Como é que a gente consegue explicar? E assim, é uma luta minha para explicar para eles o seguinte: não é bom. Aquele lugar não é bom, acredite.
a sua casa está horrível, ruim, temos que, sabe, pensar numa maneira, mas ali não é bom. A escola não está boa, mas é 1 milhão de vezes melhor do que você ir parar lá dentro. Aquele lugar não é bom. Assim, as histórias que a gente recebe, inclusive, e temos ali, né, amigos que trabalham, que estão ajudando dentro desses espaços, e, assim, os relatos são gravíssimos. A gente sabe o que acontece com esses meninos lá dentro. Eles apanham, eles são torturados, porque no próprio código, né, isso é muito louco, né, no código do sistema prisional, alguns crimes não são tolerados. Estupro, massacre, violência contra a criança. Então, você vai para um lugar que você você acha o seguinte, você já não era aceito, aquele lugar você também não será aceito. Porque o que eles gostam, e a gente sabe disso, a gente escuta, é de ladrão, de traficante, que é a galera deles. A massa carcerária é composta disso. E não... Então, assim, você vai para um lugar que é um choque. Os relatos que a gente recebe, caiu da cama. Não, a gente sabe que não caiu da cama. Apanhou mesmo. Apanhou e apanhou muito. E talvez falte ter essa verdade. Entendeu? Eu acho que às na vezes, escola, na verdade. mostrar crua. o seguinte. Que é o que eu faço, né? Eu falo com eles na escola. Eu tenho ido, assim. Não queira ir para lá. Isso tem ficado muito. Tem funcionado muito. Assim, eu visto que eu recebo depois feedback, às vezes até de famílias. Eu conheço, né, muitos adolescentes, porque minhas filhas são adolescentes. E eu venho com feedback, assim, venho recebendo. Eu vou para as escolas, quando eu falo para os adolescentes, eu falo sobre os crimes que eles cometem. E que muitos não sabem que é crime, que são crimes. Né? Sim. Porque o óbvio, eles sabem. Por exemplo, eles sabem que fazer sexo com um bebê ou pegar uma imagem de uma pessoa adulta fazendo sexo com um bebê, eles sabem que isso é pedofilia, pornografia infantil, abuso sexual infantil. Mas eles não sabem que filmar o casalzinho na resenha, beijando de língua e passando a mão no bumbum, e depois postar no story, produzindo, isso também transmitindo. Né? Eles não sabem que o explana armazenando. É a difamação. Então, assim, e aí eu vou dando nome, no final mostro foto da unidade socioeducativa, do alojamento, que é uma cela. Isso. E vou mostrando um monte de parabéns, notícias e casos, e eles vão ficando muito preocupados. E eu tenho, assim, feedback, por exemplo, no ano retrasado, aconteceu um caso famoso de uma escola lá do Rio, não vou falar o nome porque o caso não está pendente de julgamento, que os alunos pegaram imagens das colegas e fizeram os fake nudes, sei qual né? é a história. E eu não vou comentar sobre o caso, porque não posso, mas aquilo é um crime. E aquilo, assim, no dia que aconteceu, aquilo foi o assunto dos grupos de WhatsApp de todas as mães do Rio de Janeiro. Do Brasil inteiro, viu? E aí eu avisei as minhas filhas, falei, olha, se receber apaga, elas já sabem, mas eu já avisei, porque, né? E eu falei com as minhas amigas, meu petit comitê de amigas que tem filhos meninos, eu falei, olha, tá rolando isso, avisa os meninos para pagarem se eles receberem. Aí a minha melhor amiga tem 3 meninos, ela chegou em casa, falou, vou aproveitar na hora do jantar para conversar com eles sobre isso e tal. E aí o do meio, que tinha assistido minha palestra na escola, tinha uns 12 anos, garoto, ele falou assim, ela foi falando, não, ninguém recebeu, e se você recebeu, o que você faria? Ele falou, eu ia fazer o que a Vanessa ensinou na palestra, apagar na mesma hora. Então, assim, a gente pensa assim, a gente fala, adolescente não escuta. Mas eles escutam. Alguma coisa fica lá. Na hora do sufoco, eles lembram. E quando ele também consegue se colocar naquele lugar de falar assim, caramba, é sério, esse choque. Por isso que... Que não é juíza que passa o dia inteiro fazendo isso. Não tá só no veio pro real. E não fica naquele sermão. Tá no meu ciclo. Feio, não faz, não sei o quê. Eu me lembro quando eu, sei lá, 12 anos de idade, eu lembro que lá na escola que eu estudava, que era na escola pública, era muito constante a ida dos bombeiros para fazer demonstrações lá. Eles desciam a caixa d'água e era um negócio meio heróico. Você falava, nossa, os caras descem a caixa d'água. E eles davam uma palestra. E eu nunca me esqueço, faz 30 anos que eu vi a palestra, ele mostrando a importância de usar cinto de segurança. Como que ele mostrou? Com foto de acidente sem cinto. A pessoa atravessada no para-brisa, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Chocando, né? E aí entra no carro, a primeira coisa que a gente lembra, se esse carro bateu voando, até hoje é um negócio muito forte. Então, e com adolescente, funciona muito. Outro vídeo meu que deu polêmica foi, eu chego pro aluno e falo, vou te ensinar uma malandragem dentro de casa. Chega antes do horário, lava a louça sem ninguém pedir, arruma teu quarto, você vai ser malandro. Porque aí seu pai vai deixar você fazer, como você é esperto. Não pode falar a palavra malandro. Eu falo, gente, você chega para o adolescente e fala assim, senhores jovens, lavem a louça. Falar para essa caneca tem uma função muito parecida. Sim, tem que falar a linguagem deles, isso, não adianta. Então eu acho que esse impacto... E tem que também, eu acho que é alguma coisa que você faz muito, que é
pegar eles no sistema límbico. Exato. Né? Assim, você tem que emocionar o adolescente. Sim. Ele pode não lembrar da frase que você falou, mas ele vai lembrar como ele se sentiu com o que você falou. Exatamente. Tem uma coisa que eu falo para eles, eu falo um pouco do vape também, do álcool, mas eu falo muito do vape, e aí eu vou falando, mostrando um monte de gente que já morreu por causa de vape adolescente, e eu falo assim, olha, e eu acredito, e eu falo, não é só para chocar, eu falo porque eu realmente acredito nisso, que vocês que estão aqui me vendo, porque quando eu vou falando, eu já sei quem está fumando vape, só pela reação deles, né? Vocês que estão aqui me assistindo daqui a uns 5 anos, vocês vão estar indo no enterro de alguns dos colegas de vocês aqui. Ai, Vanessa, que horror! Eu falei, gente, não tem como ser diferente. Vocês estão fumando vape, daqui a 3 anos estão morrendo. É uma realidade, é uma estatística. Aí uma amiga da minha filha falou que uma amiga dela, ela encontrou numa resenha à noite, depois da minha palestra de dia lá na escola dela, e ela falou assim, parei de fumar vape, que hoje foi uma juíza lá e falou isso assim, assado, não vou mais fumar vape. Que bom, Vanessa. Gente, olha só, uma vidinha ali já foi impactada, eu também já digo, tá salva, quando a gente já valeu, consegue salvar entendeu? uma, eu tenho um dado também que que me emociona muito, né? Porque assim, eu já conversei com, sei lá, mais de 300 vítimas, mais de 150 agressores. E aí, você é juiz, eu estou aqui do meu outro lado, a gente também, e nós três aqui trabalhamos com comunicação de alguma forma, a gente está se comunicando. Quando a gente consegue chegar para esse adolescente, né, ou esse jovem, né, consegue mostrar para ele que é muito mais legal estar do outro lado, ajudando do que prejudicando alguém. E é lógico que é um trabalho assim cansativo, mas quando isso dá resultado, e eu posso dizer porque a gente já conseguiu ali resgatar vários jovens que estavam do outro lado e hoje colaboram para, olha, e assim, cara, está acontecendo isso. Virou um hacker do bem, né? Gente, eu não tenho palavras. Muito assim, gratificante. É emocionante, porque é como se a gente ligasse uma chave na cabeça dessas pessoas e, assim, dá mais trabalho. Às vezes, você não vai receber o reconhecimento que você gostaria, mas quando a gente resgata uma vítima, né, e você mostra que a gente está falando de seres humanos, quando você faz uma maldade com uma menina ou com um bichinho que ele não merecia nada daquilo, a gente consegue. E sabe o que eles queriam? Ter um espaço de diálogo. Quando a gente abre esse espaço de diálogo, e ele não consegue dentro da casa dele, mas ele vai conseguir, de repente, comigo, e eu tenho feito isso, tem dias que eu fico exausta, passo assim, madrugadas conversando, porque eles também não dormem, né? Uhum. Eles começam a mandar mensagem, cala. Aí, e assim, é muita gente que manda, mas assim, quando você entende que é um jovem que está em desespero, que ele pode ser resgatado, alguns realmente não têm o que fazer. É um outro problema. Tem que entregar realmente nas mãos da Vanessa. Mas eu acho que até isso a gente tem que pensar, por que tem tanto adolescente hoje com transtorno de conduta. Sim, agora, quando a gente consegue ajudar esses... Olha, eu acordo no outro dia, eu não sei, parece que eu ganhei na Mega Sena. Eu falei, olha só o que ele está fazendo, é inacreditável. E você vai tirando. É lógico que aqueles que estavam comandando ficam com raiva, né? Poxa, você se juntou com não sei o quê, ele está te enganando. A gente sabe, é o que você falou, quando um jovem... Gente, eu tenho 55 anos, não tenho o menor problema de falar a minha idade, eu também burra não sou, né? A gente finge que não está entendendo. Tem uns dias na casa já. Mas a gente... isso, para mim, é muito gratificante. É isso que me fez colocar tanta energia, porque chega um momento na nossa vida que não é só trabalho. O trabalho ele tem que ter um propósito. Sim. No sentido... a gente pode mudar muita coisa, isso me deixa muito feliz. Agora, voltando no transtorno de conduta, e um outro dado que eu queria dar, até para a gente encerrar, porque eu sei que a Vanessa também está com hora, a gente tem trabalhado com um psiquiatra. E o trabalho dele específico é com adolescentes. É o Felipe Becker? Ele. Nossa, eu assisti o podcast dele com você. Ele é fantástico. Ele me trouxe um estudo, e a gente até vai trabalhar em colaboração com ele, enfim, com informações que a gente tem. E ele tem informações muito importantes, que é o seguinte, hoje, a gente está com um número muito grande de jovens com depressão, adolescentes. Está tudo certo, esses jovens precisam de tratamento. E eles, enfim, inclusive tratamento clínico, tratamento medicamentoso. A questão toda e eu não sabia disso, ele estava me passando, é que alguns medicamentos, dependendo de como eles estão sendo empregados hoje, estão aumentando o índice de suicídio e de automutilação. Ou seja, então...
Lembra daquela coisa, você tem que tomar o remédio, porque o remédio é importante. Alguns medicamentos, ao invés de estarem ajudando, estão piorando. prejudicando. E o Felipe está estudando isso. Olha como é importante, entende? Precisamos todos nós, juntos. Eu falei, Felipe, isso é muito grave. Ele falou, Carla, é seríssimo. E esses estudos não são só estudos brasileiros, já são estudos, né, que estão mundo afora. Eu falei, mas a gente precisa entender de fato o que está acontecendo, inclusive para levar um alerta. Porque assim, tem muito jovem que você chega para. Eu converso, ele me traz a bula de remédio que ele toma. Eu falei, nossa senhora, mas eu não sou médica, né? Se o médico prescreveu aquilo tudo, deve ser importante que ele tome esses medicamentos. Mas o que é. De novo, aí a gente vai esbarrar. Uma família disfuncional, a família não sabe o que fazer, toma o medicamento, às vezes está em excesso. Ele falou, Carla, e o medicamento, quando a gente vai lidar com essas questões, né, de saúde mental, não é como dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, a gente vai tomar uma Novalgina, vai funcionar igual para a gente. Talvez demore um pouquinho mais para você, para mim passe mais rápido. Seja uma dose mais alta. Mas ela vai funcionar aqui. Quando a gente lida com essa gama de medicamentos, é completamente diferente. Porque aquilo que pode ser super eficiente para você, com o mesmo problema, para mim não funciona. Ou vai funcionar de uma outra maneira. E ainda tem a questão que assim, é muito difícil fechar diagnóstico Sim. psiquiátrico na adolescência, né? Porque a personalidade está em formação. Então, eles trabalham com hipóteses diagnósticas, mas, às vezes, por exemplo, eu já tive adolescente que um psiquiatra dizia que era TEA, o outro disse que era outro tipo de transtorno, o outro disse que era não sei o quê, entendeu? Assim, cada um porque fala é clínico, uma coisa. Né? Não tem um marcador Exatamente, biológico, né? Não tem, você não faz um exame de sangue ou uma de imagem e você diz, olha, tá aqui, olha, isso. O quanto é importante a gente ter essa quantidade de profissionais, né, para nos ajudar a sociedade. Assim, de verdade, a gente tem que parar para pensar o que nós queremos. Mas eu acho que tem uma coisa importante, assim, que eu sou, como eu já falei, assim, eu acho que é impossível a gente avançar nessa pauta de redução da violência na infância e adolescência sem estar em parceria com os profissionais de saúde mental. Concordo. Mas tem um lugar que é da escola. E eu acho que isso é uma coisa super difícil. É uma das coisas que eu estou tentando trabalhar e que é uma mudança de cultura na escola. Porque, olha só, o que a escola faz? A escola... Vamos pensar numa escola particular que tem recursos financeiros. Ela coloca um mediador para um aluno que tem TEA. A psicóloga da escola desconfia que tem TDAH, fala com a família, vai procurar um neuropsicólogo ou um neuropediatra para fazer uma avaliação. Só que o que as escolas todas não fazem? Elas não percebem, ou não entenderam ainda, que esse aluno atípico, vou falar assim de uma forma muito ampla, que pode ser um aluno com transtorno, pode ser um aluno com uma condição neurodivergente, ele continua sendo um aluno da escola. Às vezes, colocar um mediador em sala de aula, eventualmente, só exclui mais em vez de incluir. Nem todos precisam. O que a escola... É muito cômodo para a escola dizer assim, olha, ele é atípico, então precisa de mediador. Quem vai pagar, se é a escola ou se é a família, não importa, mas alguém vai pagar. Só que esse aluno, ele acaba ficando, ele com o mediador, de novo excluído do grupo. Hoje a gente tem padrões ouro e ciência, né? Evidências científicas, protocolos baseados em evidência de técnicas de aprendizagem de alunos neurodivergentes. Por exemplo, uma coisa bem simples. Um aluno com TDAH, ele aprende melhor em movimento do que parado. Uhum. Só que o sistema de ensino é para quem consegue ficar parado, olhando para a cara do professor enquanto ele fala. Sentado, eu, quietinho. TDAH, valido a informação. Usuário. Eu tenho uma filha com TDAH. E eu só percebi isso depois de eu brigar com ela 1 milhão de vezes na pandemia, que ela ficava tocando o ukulele enquanto assistia aula online de matemática, e eu fazendo audiência online, ouvindo o depoimento da vítima, mas possessa, porque eu estava ouvindo o ukulele tocar. Aí, assim que dava o intervalo de um depoimento ou outro, eu desligava a câmera e corria lá, larga esta porcaria desse violão. E teve um dia que ela falou assim, mãe, ela não tinha diagnóstico ainda, eu aprendo melhor tocando. Eu me concentro melhor enquanto eu estou tocando. Eu não tenho TDAH porque eu já sou mais velha, mas eu tenho TDA, né? Porque a gente não tem mais a hiperatividade. E eu escrevo muito, mas eu escrevo muito melhor quando eu estou ouvindo música, mas ela tem que estar entrando no meu cérebro. Pois é. As pessoas falam, como é que você consegue escrever, se concentrar e ainda ouvir a música? Agora, como que funciona isso na educação? Funciona assim. O aluno está lá com TDAH, medicado, não medicado, com laudo, sem laudo, importa. Ele tem TDAH.
Aí ele começa a balançar a cadeira, ele começa a dar um peteleco na orelha do amigo, ele começa a bater a caneta. E a professora fala assim, fica quieto, você está atrapalhando a aula. Aí ele fica quieto 1 minuto, no minuto seguinte recomeça. E manda ficar quieto, Aí ele fala, sai da sala de aula, vai para a coordenação. Vai lá preencher a gente não folha sabe de reflexão, né? E esse menino vai sendo excluído. Aí ele já começa a ficar estigmatizado pelo grupo, porque olha lá, ele é bagunceiro, não sei o quê, as famílias já não chamam, porque ele atrapalha, ele causa desordem, é uma peste. É o tal danadinho. Como é que você falou danadinho? Demoninho. Não, você falou o nome, que é danadinho. Danadinho. A freira falou que é danadinho. Ele, às vezes, é só um menino que precisa que a professora tenha uma capacitação que não tem, porque isso deveria ser uma cadeira na faculdade de pedagogia, para dizer assim, tá difícil. Você quer ele fora dar umas cambalhotas, dar uma corridinha daqui a 2 minutos, você volta? Isso. É só, aí ele aguenta mais 10 minutos. Você quer uma massinha de modelar pra você ficar apertando em vez de ficar dando peteleco no colega? Então, assim, a gente precisa olhar para a educação e para a questão de saúde mental vir para dentro da educação mesmo. Não é assim, tem uma psicóloga lá. Tem uma psicóloga, mas a professora tem que saber tem que se capacitar. Um aluno com TEA, ele pode ser assim, o estudante que todo dia paga o quadro, todo dia pega o material, porque ele gosta da atividade repetitiva, por exemplo, dependendo do grau de suporte e do perfil. Concordo. Muito mais do que botar policial militar, detecção de metal e assim, nas isso escolas. É uma luta minha. Assim, ensinar Krav Maga para o professor. Eu estou hoje conseguindo assim, mobilizar, assim, um próximo passo, mobilizar um grupo de profissionais que vão montar essa capacitação. Minha vontade assim, é montar o curso, entregar de graça para os colégios públicos e fazer um curso pago para os particulares, porque todo mundo tem essa demanda, ninguém sabe como fazer. Quando eu falo isso no treinamento, eles falam assim, a gente quer fazer esse curso, porque a gente quer esse recurso. É muito desgastante para o professor ficar o dia inteiro ali, vai para a coordenação, porque você não para quieto, fica quieto e presta atenção. A minha filha com TDAH, ela nunca fez uma refeição sentada, a refeição inteira, até 10 anos de idade. Todo almoço, ela, em determinado momento, levantava e corria em volta da mesa e sentava de novo. E eu falava, Sofia, senta e come. Mas aí ela consegue relaxar, não é? Mas se alguém tivesse me dito, quando ela tinha 3 anos... Deixa ela correr, corre 10 vezes. Que é assim mesmo, ela vai precisar dar uma corrida e depois sentar aí para continuar comendo, eu não ia ficar ali o dia inteiro me desgastando toda a refeição, mandando ela sentar e comer. Ninguém nunca me contou isso, eu descobri sozinha. Depois de anos de sofrimento, não só para mim, mas principalmente para ela, detonando a autoestima dela. Porque o que esse aluno fica retulado? Que ele é difícil, que ele é desobediente, que é difícil lidar com ele, que a gente não gosta dele, não quer ele no grupo porque ele atrapalha. Porque ele é diferente. E aí a gente não sabe vê lidar com diferente. O aluno com TDAH, ele tem autoestima mais baixa e maior tendência de suicídio. Por quê? Porque ele é destruído, a autoestima dele o dia inteiro. Porque nós não sabemos lidar com o diferente. Isso. Então, essa é a minha luta hoje, para a escola poder ser esse lugar inclusivo de verdade. Como é que a gente inclui? Não é botando mediador, não é entupindo de venvância, de Ritalina. E é o lugar na sociedade que mais junta adolescente, né? Que você tem o maior impacto, você vê, escola. 20%, pelo menos 20% a 30% da população é neurodivergente. Então, numa escola com 1.000 alunos, você tem 200 que são, pelo menos 200 que não vão se adequar ao padrão fica quieto, olha para o professor e fica quietinho, anotando no caderno. A educação não é inclusiva. E você já imaginou para esse aluno, né? Quando ele olha o outro que fica quieto, aquilo deve dar que te dá uma ansiedade. Assim, ele não se mexe. E a gente... Eu não tinha caderno quando era na escola, eu não tinha caderno. E minha mãe tinha que ir lá e falar assim, ele tirou 8 na prova, 0 no caderno, média 4, queria repetir. Não, e não é só isso. E você se sente errado. Cada Por que filha eu não de um tenho? jeito. Eu tenho 2 filhas também. Uma é toda quietinha, ganhava boneca, brincava de pintar bonequinha, botava as bonequinhas. A outra, você dava uma boneca, ela olhava a boneca e fazia assim. Ela fala... Não. Ela enfiava o dedo para ver se mexia o olho. Ela não abre e fecha o olho. Não, chato. Ela queria bola. Porque tinha que ter movimento. Tudo que era parado, ela achava chato. Ela queria... Então, ela gostava do carrinho, ela gostava da bola, ela gostava das coisas que ela pudesse estar... A outra não, já sentava, ficava quietinha. Cada filho é de um jeito. Nós somos diferentes. Cada um tem uma digital, gente. Nosso DNA é único. Então, quando a gente não entende isso, é um processo que a gente precisa... Eu concordo com você das escolas também, muito mais do que ensinar a professora a lutar Krav Maga. Eu já ouvi cada coisa, eu falei, Jesus... A desarmar o agressor. Não, assim, tem que, inclusive, assim, se for um desejo do professor, tudo certo, ele vai aprender Krav Maga, até porque não é nem a questão da escola, até, sei lá, de sobrevivência dele na selva. Na selva urbana. Exatamente.
Mas, porque ele tem que... Aquilo é um absurdo. Vou E é colocar só detector solucionar o efeito. Né? Não, e é para inglês ver. A Vanessa trabalha... Gente, nós não temos nem policial militar para botar em todas as escolas. Isso é uma conversa Não, e se fiada. tivesse, pioraria. Entendeu? Essa é pior. Aí o seguinte, porque assim, você vai parar, você vai lá, o moleque tá lá querendo fumar baseado, o policial militar vai em cima, não para. Você vai criar um ambiente hostil. Se ele já não gosta, vai gostar menos ainda, ele não vai querer. A gente precisa repensar as escolas. Eu concordo 100% com você. Eu faço parte aqui da Secretaria de Educação de São Paulo também, de um grupo, né, de prevenção a ataques em escola. A gente tem ajudado também com palestras, levando informação, explicando para os professores o que são esses aplicativos, essas plataformas, porque os coitados falam, eu não sei o que é um Discord, eu não sei nada disso. Falar. Eu não sei nem usar direito um Instagram. Eu falei, então, a gente precisa fazer parte desse universo, porque essa é a linguagem dos jovens. Então, assim, existe uma desconexão. E eu vou além. Nós temos hoje um grande problema que é pais e escolas que estão precisando, né, de alfabetismo digital, e os alunos precisam de educação digital também. Porque assim, não adianta só... Eles são os reis, sabem mexer em tudo, mas eles não sabem as consequências. Não. E aqui do lado, um bando de pessoas que são analfabetas digitais. Essa é uma realidade. Ah, não, mas eu tenho pós-doc. Eu falei, olha, que parabéns. Você sabe mexer nas configurações do Discord do seu filho? Não sei nem o que é isso. Então, eu falei, você é um analfabeto digital. Igual o vídeo da Vanessa que você falava do... Não era? Do Dix. Do Dix. Nossa, assim, um assustador. Eu falei, gente, vocês acham que o Instagram, eu ver que ele posta fatinha na igreja... Mentira, eles têm que um monte de perfil. E tem o perfil 2. E aquilo virou um... Aquilo viralizou, foi no Sem Censura. Foi engraçado que no dia que a emissora publicou o corte e postou e viralizou, aí foi pro TikTok, alguém botou pro TikTok, né? As amigas das minhas filhas começaram a mandar, pô, sua mãe me ferrou agora. Tô ferrado, minha mãe agora descobriu o meu Dix, não sei, foi o whistleblower dos adolescentes, assim. Porque é aí que descobriram a vida secreta dos adolescentes. E são vários, eles têm muitos perfis. Sim, Você fala, as mães nem imaginam o que está acontecendo. Não, mas olha o perfil do Joãozinho, tão bonitinho. Ele tem o Joãozinho, aí o outro que ele tem é Bafomê. Aí, não, tem uns nomes. Não, o outro é ridículo. Pocão, pênis grosso. Eu falei, meu Deus do céu, qual a idade? Freud explica. Não, o melhor são as senhas, porque a gente consegue depois ainda descobrir as senhas. Nossa, se eu contar, é porque a gente não vai falar aqui. Mas, assim, é de você... Baixíssimo calão. Além delas serem ridículas, você... Tem até uma questão, né, de masculinidade frágil também desses rapazes. Meio red pill, assim, que você vai olhar e fala assim, não, eu não acredito que a pessoa escolheu essa senha. A gente passa recibo da vergonha, né? Mas é a senha dele foi descoberta, né? Porque assim, a gente acaba descobrindo tudo e junto com o lixo que vem da vida dele ali, né? Da vida criminosa dele, que ele acha que ele vai ser o rei do crime, né? Tem um delegado que é bastante amigo nosso aqui de São Paulo. Um desses rapazes que foi preso, ele chegou para o delegado e virou e falou assim, eu já sei o que eu quero ser. O delegado falou, já? Ah, que bom. Eu vou entrar para o crime mesmo. Falou assim para o delegado, peitando o delegado, né? Ele falou, olha, mas eu vou te contar uma coisa. Você entrou para o crime com o pé esquerdo. Ele olhou para o delegado e falou, por quê? Deixa eu contar um negócio. Sabe o crime? Para onde você está indo? Esse já está com 20 anos, ele foi condenado, está na penitenciária. Você vai se declarar aqui estuprador? Porque você tem direito a ir para o seguro, né? Que a gente explica também. Não, porque senão você vai lá para geral, você não vai do crime. Só que vão perguntar o que você fez para estar aqui. Você vai contar o que você fez? Eles não gostam de estuprador. Diz que o rapaz teve um choque, assim. Falei, você não está no crime? Agora você vai ser criminoso? O córtex pré-frontal ligou na hora, conectou a tomada, assim. Ó, aí é o seguinte, quando ele vai pedir lá o direito, né, aí pro seguro, porque ele tá lá na ficha dele, estuprador, ele cometeu estupro, estupro não foi nem o virtual, foi o real, sim. Não, nele foi o caso real. Aí ele fala assim, Carla, olha só a petulância, não, porque agora eu sou do crime, vou fazer parte, tô ali com os criminosos e não sei o quê. Você que pensa que você vai fazer parte. Ele falou, então tá bom, você sabe o que é o crime? O crime não gosta de você não, querido. O crime você não faz parte. E você começou mal.
Então, assim, é chocante tudo isso. Mas, Vanessa, eu tô apaixonada por você, pelo seu trabalho, o seu de também verdade. é maravilhoso. Vocês dois, eu sou fã. É assim, não, estou muito sua fã. Eu acho assim, é tão bom ver uma juíza como você, assim, me dá muita alegria. Porque assim, a gente precisa. Porque são, né, é muita coisa. A gente, assim, importante a gente ajudar. Sim. É importante a gente informar, alertar. Eu fico à disposição que você precisar. Vamos conversar. De colaboração, tem de uma coisa assim, tudo. super importante que é dentro do que o William sempre fala, assim, e acho que é o trabalho dele também, uma parte do trabalho dele, que é essa... Eu acho que a gente tem que fazer letramento das famílias em adolescência, Sim. sabe? Não sei nem se existe essa expressão que a gente fala hoje em dia, letramento digital, letramento racial, mas a gente precisa... As famílias precisam conhecer o que é adolescência, eles não sabem. A sociedade não sabe o que é um ebiatra. Exatamente. A infância já está um pouco mais, assim, hoje em dia, assim, as pessoas, né, com essas teorias todas nos últimos anos de parentalidade positiva, criação com apego, as pessoas já entenderam como é que é o cérebro da criança, que ela não tem maturidade, que ela não morde porque ela é do mal e tudo mais, é porque ela não sabe ainda falar, expressar as emoções. Mas quando chega ali com 12, 13 anos, muitas famílias olham para aquele filho, para aquela filha que já está grande, que parece um adulto, e tratam como se fosse adulto. Né? Elas não sabem o que é o cérebro do adolescente, não sabem como lidar com o adolescente. A história a história do bater a porta, a história que outro dia mudar o discurso, eu esqueci o nome dela, que escreve Mãe Fora da Caixa. A Thaís Vilani. A Thaís Vilani. Ela escreveu assim, Mãe, eu te odeio. Mãe, eu te odeio. Né? Eu ouvi o Eu Te Odeio do filho. E ela falou que tudo bem o filho falar eu te odeio. Né? E aí os comentários também, assim, as pessoas querendo... Falando, falta de Jesus no coração. Ela falou, olha, eu sou cristã, mas o meu filho fala, eu te odeio. E tudo bem, assim, minhas filhas falam... E assim, às vezes, não é que eu odeio a mãe, eu odeio a situação, eu odeio a frustração de não poder ser adulto, de não fazer o que quer. Né? Eu escuto muito, eu até brinco com as famílias, eu escuto muito das minhas filhas, eu te odeio menos, mas eu escuto muito, você é insuportável. Você é insuportável. Direto. Sou chata. E aí eu agora, chata, então, claro que a primeira vez que eu ouvi doeu, a segunda, a terceira, mas agora eu já adoro. Sublimei isso. Então eu considero um elogio de verdade. Eu falo, mãe de adolescente que ouve você é insuportável, significa que ela está fazendo tudo certinho. Mas eu também penso então, quando você. ela fala, eu falo, meu amor, eu sei, eu vou receber como um elogio. Você está dizendo que eu sou insuportável, você está me elogiando. Mas significa que eu estou fazendo aqui meu papel direitinho. Vanessa, eu fazia isso, ela disse, você é chata. Eu falei, olha... Então, porque está dando tudo certo. Sou chata mesmo. Você dá graças a Deus de eu ser chata, porque estou aqui te ajudando e estou te educando. Você é uma chata, porque não pode nada. Porque não... Eu sempre disse para as minhas filhas, eu negocio tudo. Tudo é negociável. Eu só não negocio segurança. Segurança não tem negociação. Até porque, como a gente lida muito com isso, você é uma paranoica, é aquilo que você falou. Eles acham a onipotência, nada vai acontecer comigo. Então, tá bom, mas eu quero deitar e dormir em paz na minha cama. Então, é o seguinte, o combinado é esse. Tem que ser bom para você e bom para mim também. Não pode ser bom para você e eu não tá bem aqui. Agora já estão adultas, né? Então, já elas olham e falam, ai, que bom que você foi aquela mãe chata. Eu fui chata mesmo, chata. Eu acho que a gente tem que ser mais chato mesmo. E você tem toda a razão. É elogio. A pessoa que não entende isso, porque você está fazendo a coisa certa. Se você deixa tudo, o não, ele é extremamente importante. A quantidade de nãos que os adultos recebem lá na frente, se a gente não ensina um adolescente, uma criança, aquilo vai ser um impacto tão grande que ele não aguenta. Ele não aguenta. Você acaba. Eu estava vendo, tem um cara que eu adoro, um cara que é tipo o William, só que com os adolescentes, assim, vai nas escolas, que ele é um americano. É Tannent Clark o nome dele, não sei se vocês conhecem. E aí eu estava ouvindo um podcast dele, ele analisando... Tannent Clark? Depois eu mando para vocês. Ele estava analisando os dados do payroll americano de que 60% dos Gen Zs, geração Z, são demitidos do emprego em até 6 meses. E aí ele analisando os motivos e o que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos a não entrarem nessa estatística. E assim, as razões das demissões é assim, o chefe não é gentil na hora de falar, eles não conseguem ficar fora das redes sociais o tempo todo lá da jornada de trabalho e eles não gostam de fazer tarefa chata. Não conseguem. Tá num trabalho onde tem tarefa chata. Eles só querem a tarefa boa, legal, aí também queria, se encontrasse, eles querem, mas olha só, mas aí eu fico pensando assim, são adultos, eles vão ter que se organizar na vida real, mas poxa, cadê os pais, enquanto eram crianças e adolescentes, que ensinaram eles a viver num mundo que não existe? Esse mundo em que a gente só faz o que a gente gosta não existe, não é real.
É mentira, esse mundo não existe. Tem muitos pais indo levar o filho na entrevista, sentar Exatamente. na frente do entrevistador. O que é isso? Não está ensinando que assim, Não, vamos pegar um já metrô imaginou, aqui, a se gente chega para alguém na aqui porta. com o pai, Imagina. eu falo assim, obrigada, que O bom, pai quer um já tá café, um copo atrapalhando. d'água? Mas não, né? Você não vai contratar uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego com seu pai. Mas é a mesma coisa na questão da escola. Quando um aluno leva uma nota ruim, o pai vai lá, só falta matar o professor. Exatamente. Como que você está Então, dando isso uma que eu nota falo, olha ruim só. para o meu Antigamente, filho? quando a gente era criança, adolescente, nossos pais, que erraram pra caramba, eles eram os adultos da família e sabiam muito claro qual é o papel do adulto. Hoje isso se perdeu. Então tem um monte de gente, parece que tem famílias de adolescentes morando juntos. Uns que têm 13, 14, outros têm 40, e não tem adulto dentro de casa. E você vê isso no grupo de mães do WhatsApp. Você faz parte do grupo de... Você tem filhos? Tem uma Ou só enteada. Mas você faz parte do grupo de mães, de Participo. pais? Porque normalmente você tem 80 vivo mulheres aquele e 3 grupo, ou 4 pais, né? E aí as mães começam a discutir o critério da correção da prova de matemática. Gente, eu falo assim, ó, a prova de matemática não é para ser justo. É para ensinar a gente que a vida é injusta e criar resiliência. A gente teve nota injusta. Você faz tudo bonitinho lá, preenche todas as contas certinho. Erra a última linha, erra o último resultado, toma 0 na questão. Sim. É injusto, mas é para aprender que é injusto mesmo. E digo É um mais, a gente sobreviveu a uma vida que não é justa. E digo mais, a gente tem que ensinar os nossos filhos, inclusive, a negociar. Se você acha que aquela nota não está coerente, senta e conversa, mas não querendo... Porque Impor sabe ao com quem professor. você está falando? É uma questão de negociação. Você vai apresentar suas razões, o professor as contrarrazões dele. Isso é incrível. E se o professor não aceitar suas razões... Temos que fazer entuba, né? Aprende Exatamente. a entubar. Quem sabe entubar vive melhor. Algumas coisas, inclusive, principalmente de autoridade, né? Porque é isso. O professor depois é o chefe, é o policial, é o juiz, enfim, são as autoridades que tem aí por aí na vida, Vanessa, que a gente gostando ou não, concordando ou não, a gente tem que aceitar. Exatamente. E, inclusive, com os pais. Não pode chegar e falar, tem que fazer. Não, tem que entender. Seu filho é menor. Fala, o que está acontecendo? Como é que eu ajudo o meu filho aqui a melhorar? Entende? Porque o professor também, ele quer educar, ele quer ver que aquelas crianças, né, os adolescentes, que eles progridam. Sim. O professor quer me ferrar. Eu falei, gente, eu não acredito nessa máxima. Talvez um ou outro, mas todos eles. Tem essa horda de pessoas sádicas. Ele não estudou, tá lá indo trabalhar, porque ele quer ir te ferrar. Ele quer de verdade te ver crescendo e acontecendo. Certeza, e não é possível, porque é uma pessoa que está realmente precisando, né, não, ser e estudada. É isso, assim, eu sou professora há muito tempo, e às vezes, assim, de vez em quando acontece de chegar lá, por exemplo, para fazer audiência comigo por uma promotora recém-concursada, um defensor, que foi meu aluno. E eu não lembro, às vezes, né? Porque foi minha aluna há muito tempo atrás. Então, aí fala assim, eu fui sua aluna. Gente, dá um orgulho ver uma ex-aluna, um ex-aluno meu, ali, sentado, conseguiu passar no concurso, né? A carreira dos sonhos dele e tal. Todo professor quer que o aluno, né, conquiste seus sonhos, chegue a algum lugar que eles querem, professores, né? Assim. Então, não tem essa coisa do professor querer ferrar e tal, que persegue. Mas eu quero saber, você volta mais vezes quando você estiver aqui em São Paulo? Com certeza, com prazer. Olha que incrível, que eu vou te divulgar muito, Vanessa. Obrigada. Vou pegar suas falas, E o nosso papo repartir. começou que ela repostou uma fala sua no Pânico. Do Discord, tá vendo? E aí eu falei assim, você gosta da Carla? Ela falou, eu adoro o trabalho da Carla. Eu falei, peraí, não, a gente muito, já vai fazer. Olha, você é muito importante. Obrigada. Que bom, assim, não só, né, uma juíza, uma mulher, uma mãe, sabe, um ser humano preocupado. Isso eu acho que isso não tem preço. Mas tem muita gente, assim, eu acho que eu tenho... Por isso que a gente tem que se trabalho reunir. tem me permitido me juntar com pessoas, muita gente na mesma missão. Bom. E eu acho que eu estou realmente esperançosa, porque eu acho que está acontecendo uma mudança na sociedade, assim, as pessoas estão saindo daquele momento de estarem na escuridão sobre os perigos, principalmente de redes sociais, internet e tudo mais, para crianças e adolescentes, e as pessoas estão começando a ter esclarecimento e perceber que tem um problema acontecendo, e essa mudança está vindo lá de baixo, do chão da fábrica. Não é uma coisa imposta por um governo, entendeu? As famílias estão percebendo que a coisa saiu de controle e que precisam repensar esse papel. E eu acho que isso junto. Acho que a gente vai ter um cenário melhor daqui a 10 anos do que agora. A gente chegou no momento filosófico. O William já veio aqui, já respondeu. Agora vamos deixar a Vanessa escolher uma pergunta aqui, responder. São perguntas todas filosóficas, Vanessa, você. Vou pedir para você escolher uma. E, opa! Aqui, ó.
Eu tenho que escolher assim no escuro aí? No escuro. Isso, vai escolher uma delas. Uma delas, o que você quiser, tá? Aqui no escuro. Vamos Essa aqui. ver. Aí eu leio? Pode ler. Existe crime perfeito? Bom, eu não sei, porque se é perfeito não chega no judiciário, né? Não, mas eu acho que não. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente acaba descobrindo a verdade. Até porque eu não acredito que existe crime perfeito. Eu acho que existe crime mal investigado. E aí, infelizmente, você não tem subsídios suficientes, né, para que a justiça possa, né, fazer algo. Mas tem erros ali também de investigação que são muito grandes. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte: é muito mais fácil a gente descobrir um crime, né, de investigar e descobrir o autor de um crime, o crime, quando ele é praticado no meio virtual do que no presencial. Os adolescentes têm a ilusão de que tem um porque ele anonimato. deixa muitas pegadas. Você sempre fala muito deixa também, um né? rastro. Não existe privacidade na internet. A gente né? fala isso Não muito também. existe. Você vai ser É pego. muito fácil descobrir o autor, porque tem o rastro do IP, do e-mail, da Aí tem as outras trajetória. para a Vanessa ver, né? Eram mais... Né, se você quiser ver as outras. Vanessa, eu adorei te conhecer. Obrigada, William. A Vanessa vai voltar aqui muitas vezes. Olha, que mulher incrível de verdade. O William é do nosso coração aqui. Eu sou um investigator, eu sou um fã. Eu É, assinei o plano e assim- Platinum, que me deu a oportunidade hoje de estar aqui na área Não, VIP, E não é assistindo só vocês isso. duas. É importante que a gente possa trabalhar em colaboração, sabe? Porque a gente vai unindo pontas. A gente recebe muita coisa que pode ajudar vocês, inclusive com pesquisa, com estudo, pensar em formação e, sabe, tentar entender isso tudo que está acontecendo, inclusive para que a gente possa aí trabalhar também por questões mais justas em relação a essas big techs, né, do que está acontecendo, qual é a responsabilidade que elas têm em relação a tudo isso, porque não é possível que elas vão, né, tá no Olimpo, Não existe. deixando, porque Estão acima do bem e do mal, né? não, eu lembro, sabe o que elas me parecem? Lembra do Coliseu? Elas são um Coliseu. Então tá lá. Colocam lá as vítimas, As feras. junto com as feras, um monte de gente assistindo, e eles estão ganhando, porque estão lucrando, porque eles estão Muito, né? recebendo o quê? Muito. Aquilo que a gente tem de mais valioso, que são os nossos dados. Inclusive, não só o nosso perfil de consumo, se eu estou comprando café, gosto de água, qual é a cor que eu gosto, mas o meu consumo de violência. E acho que mais que isso, Carla, e a atenção, né? Porque o que é a economia da atenção? Que se a gente está consumindo de graça, a gente é o produto, né? Sempre. E o que é a atenção, no final das contas? É vida, né? É o tempo da nossa vida que não volta mais. Assim, quando a gente vê os dados de quanto tempo um adolescente passa na internet diariamente e quanto isso dá num ano, quantos meses do ano ele Jogado perdeu fora, né? jogando fora, né? E assim, é uma vida que não volta. Então a gente está entregando para eles de graça a nossa vida. É muito verdade, você sério. tem toda a razão. É uma coisa meio Black Mirror total. Total. Né? Gente, hoje conversamos aqui com essa mulher magnífica, além de tudo é linda, uma juíza, a doutora Vanessa Cavalieri, do Rio de Janeiro, nosso querido amigo William Borghetti. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Obrigado. E que a gente possa aí multiplicar coisas positivas. Muito bom. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.